Mais um episódio do Pense Aí, hein? Hoje mais um episódio. Aonde chegamos e onde vamos chegar. Ainda falta muito, tem muito caminho pela frente ainda, muita coisa boa na ver. A gente nem falou de sexo ainda hoje. Hoje não falou de sexo, hoje o tema não é sexo e pelo visto eu vou ficar fora do tema de hoje também, né? De novo. De novo, eu tô sendo excluído, né? Discriminado, excluído. Discriminado não, está sendo reposicionado. Posicionado pro meu lugar, né? Pro meu lugar de fala. Que hoje o tema vai ser um clube do livro incrível chamado Beer and Book. Você já participou de grupo de livro, Janu? Eu entrei nesse universo depois que eu te conheci. Eu conhecia assim de nomes, eu ouvi falar de clube de livro, mas muito clube de livro voltados para assinatura, né? Aquele clube mais para assinatura Que de recebe livro. em casa, Recebe em casa, né? Aquele mais que tem muito, né? Pelo mundo todo tem muito. Mas um clube do livro, né? As pessoas assim, para discussão, se reúnem para discutir, eu comecei a conhecer esse universo contigo. Você acredita que as pessoas realmente discutem livro? Acredito que realmente discutem livro. Porque tem gente que acha que a gente só vai beber. Não, Só porque o não, nome do acredito clube é que- Beer and Book, o povo acha que a gente só bebe. Acredito que discute bastante, e até com online, né? O online, cada um bebe em casa, tem gente que não bebe também, né? O clube hoje permite que tem pessoas que não bebem nada, e acho que discutem sim. Mas assim, uma pergunta que eu não te fiz, eu sei que você deve falar hoje durante o programa, mas como é que começou o Beer and Book, assim? Quando surgiu essa ideia do... Olha, o Beer Book não era nem pra ser um clube chamado Beer Book, né? Na verdade, foi uma vontade de encontrar uma amiga, Renata, que está com a gente hoje no programa. A gente se via pouco. E aí eu inventei essa história. Eu assim, vamos ler um livro juntas todo mês. E aí todo mês a gente marca pra falar do livro. Ah, só isso? Não, a gente toma cerveja. A ideia, na verdade, era tomar cerveja. Juntou o beer e o book, né? Aí veio a ideia do Beer Book. Só que, a princípio, que era uma coisa só, né, de amigas, pra gente se encontrar, ela comentou com uma amiga do trabalho que ia fazer isso, né, comigo. Depois comentou com a cunhada. No primeiro encontro já éramos quatro mulheres nos reunindo pra falar. E aí o batismo foi inevitável, porque a gente passou um domingo bebendo cerveja, mas também a gente falou muito sobre o livro. Então foi assim. Mas é uma maneira também assim. A bebida, claro, dentro da sua, né, quantidade ali, é bom que solta também as pessoas falam mais, discutem mais, né? Acho que é uma maneira também de Eu gosto de dizer que a gente molha as palavras. molhar as palavras, é verdade, molhar as palavras. Agora, você também tem um clube do livro aí, né? Nessa pegada, né, e nessa inspiração do Beer para falar de sexo, né? O Sem Pregas na Língua, que é um... Como é o nome? Sem Pregas na Língua. Não Ui! pode ter nada de prega na língua Sem solta. pudor, sem preconceito e Sem sem nada. pregas na Sem língua. preconceito, sem tabu, sem mito, sem vergonha também, né? Olha, ai, ai, ai. Mas todo mundo fica de roupa, né? Tudo de roupa, todo mundo de roupa comportada. E o Sem Pregas vem com essa ideia da gente falar de livros, né, que abordem os temas sexo, prazer, mitos, tabus também, porque é importante a gente, né, identificar. E tem muitos livros que falam sobre isso, né? Então, é um clube de um encontro aí, não é só para mulheres, só para homens, é um clube misto. Está aberto a todos, na verdade, né? Quanto mais pessoas para discutir. Mas não é orgia, gente. Não é orgia. Não é orgia. Negócio de quanto mais gente, melhor não. E Muita calma nessa hora. E não tem bagunça, né? É um tema, apesar do tema ser sexo, né? Tem regra, né? Não tem gritaria. E porque a gente precisa falar desse assunto, e assim, é um assunto que né, nos dias de hoje, muito tabu, eu encontro muito isso, as pessoas não veem o sexo, né, muito como tabu, até palavras, né, que a gente usa normalmente, algumas pessoas ficam até com vergonha de falar algumas palavras, que são palavras corriqueiras hoje, né, no nosso vocabulário, tem vergonha de falar por questões de ser ligada a sexo, né, então acho que o livro... A gente está com uma série de livros bem interessantes, né? São livros clássicos, boa parte deles, mas assim, com o objetivo de abordar o assunto. Então a ideia do clube, a gente foi meio que usou aí de inspiração o Beer, né? Essa pegada do clube. Vai ser um encontro por mês, presencial, inicialmente presencial, né? Sempre na livraria LDM, do shopping... LDM, super parceiraça. Super parceira sempre. Esperamos aqui LDM no podcast. Aqui, perde a vergonha de falar, Luana. E na LDM do Shopping Bela Vista, a segunda quinta-feira do mês, 19 horas. Mais ou menos umas 2 horas de encontro também. Quem quiser também tomar uma cerveja na hora, quiser tomar um vinho... Vale tudo, só não vale tirar roupa, gente. Que na hora de tirar roupa, vai embora. Não, tirar roupa a gente vai embora também. Não tem condição. Então hoje a gente vai falar sobre Clube do Livro e a gente vai falar principalmente o quanto esses clubes, eles
ultrapassam, né, essa ideia que muita gente tem de ser um clube só para conversar sobre livros intelectualoides, etc e tal. Nada disso. Não é à toa que a gente já começa com o nome do livro chamado, o nome do clube chamado Beer and Book, ou seja, não tem como levar a sério um clube desse, né? Então, isso não levar a sério tem como levar. Mas, assim, é importante essa coisa de ser intelectual para ler, porque não é isso, né? Quer dizer, a leitura é um prazer, que, na verdade, as pessoas têm que gostar de ler, que é o principal. E essa coisa de, não vou para um clube porque eu não sou intelectual, isso é besteira, porque opinião, perspectiva, quanto mais diversa, mais interessante é. Porque cada um percebe uma coisa, você lê uma frase, né, cada um vai entender de uma maneira. Né? Você lê um texto, você lê um livro inteiro, com certeza. Cada um vai trazer, porque você coloca um pouco de tempero do que você viveu, do background que você tem, da tua história de vida, né, do que você já entende sobre a história. Então, cada um que puder discutir, trazer um tema, trazer uma discussão, sobre o tema, só enriquece. Então, não tem essa coisa de, não sou intelectual. Claro, que acho que é o único pré-requisito que tem é gostar de ler. Gostar de ler é fundamental. Inclusive, a gente vai falar muito sobre isso hoje. Né? A gente tem hoje 3 mulheres maravilhosas que participam do clube já há bastante tempo. A gente tem uma novata também que vai fazer uma participação especial através do link da internet, né, falando sobre o Beer Book online. E a ideia é sensibilizar cada vez mais mulheres a participar dessa diversão. Porque, assim, uma junção de beer com book não pode dar errado, Não pode dar errado de jeito nenhum. E o Beer está crescendo, né? O Beer, a escola, né, abraçou o projeto do Beer, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também hoje, né? E está crescendo, né? Eu já tenho os encontros online, que era uma demanda que existia, né? Muitas pessoas, por ser presencialmente em Salvador, né, muitas pessoas não conseguiam participar, e a escola ter abraçado, né, o projeto Beer and Book proporcionou primeiro online e quem sabe tem novidades maiores por aí. Os planos são muito pequenos, é só dominar o mundo. É só dominar o mundo com livros e cerveja. E você tá fora hoje, tá? Hoje eu tô fora. Mais uma vez mais um episódio. Agora vai ter revanche, porque eu já sei aí que tem uns episódios que eu também não vou poder participar. Então, assim, chumbo trocado não dói. Por enquanto eu vou estar de fora desse, mas nos outros também você... Vai ter um de Clube do Bolinha totalmente, né? Não, esse aí eu não quero nem estar presente. Não, nem se fala. Não Homens falando de sexo não pode, não pode. Não vamos dar spoiler, não. Vai ser um encontro muito sério, muito sério, com homens, não tem como. Homens falando de sexo. Vai ser uma mesa de bar. Mentira atrás de mentira. Vamos lá, então, para esse episódio. Aguardem. Eita, que hoje o negócio aqui vai ser bom, porque tem uma mistura que as pessoas acham que é impossível de fazer, mas que rola, e quando rola bonito, que é cerveja e livro. E foi essa mistura de cerveja e livro que deu, né, lugar e ideia para um clube do livro extremamente divertido e irreverente chamado Beer and Book. E é sobre ele que a gente vai falar hoje, com essas mulheres maravilhosas que fazem parte do Beer Book, que eu fiz questão de trazer, que hoje o programa vai ser um auto-merchan, né? Obviamente, a gente vai falar sobre o quê? O Beer Book da Escola de Pensar. Então, fique aí nessa conversa, porque além de cerveja, a gente vai falar muito sobre livro, sobre amizade, uma série de coisas importantes para nós, mulheres, e todos vocês. Pra começar, um brinde, né? Quem não tá bebendo cerveja já sabe que... problema de quem não tá bebendo. Tintim, um brinde, tem que beber pra não dar azar. Eu estou aqui, reunida com essas mulheres, Caroline e Frederico. Não vou dizer o que faz, currículo nem nada, porque não é importante. O importante é dizer que elas fazem parte do Beer Book. Bebe e lê. Bebe e lê. Né? Renata Souza, minha amiga. Camila Bucão, que veio diretamente de São Paulo para fazer essa entrevista. Mentira! Capital, verdade? Mentira! Mas está aqui hoje nos brindando com a presença pra gente fazer essa conversa gostosa. Vamos falar de quê? De cerveja e livro. Cerveja e livro. Afinal de contas, é o que a gente faz, né? Renata, você já imaginou na vida que cerveja e livro fosse dar uma boa mistura? Não.
Claro que sempre dá tudo com cerveja e livro, dá uma mistura, mas eu nunca pensei que seria dessa forma que foi, né? Nosso encontro de uma decisão que você, de uma sugestão sua, né, da gente se encontrar mais vezes e sugerir que a gente se encontrasse mensalmente para beber cerveja e outras coisas mais, né? Porque a água que as meninas estão bebendo e ler livros. Então, foi maravilhoso. Eu acho que essa junção é perfeita. E cada mês que a gente se encontra, eu acho que fica melhor ainda. Vou aproveitar e vou emendar com outra pergunta. Você imaginava o que era um clube de livro? Tinha ideia do que era? Não. Pra mim era um bando de gente chata. Que todo mundo era muito intelectual, tinha que ser muito culto. Na minha cabeça, né? Na minha cabeça doida, porque eu sempre gostei muito de ler, mas eu não tinha essa periodicidade que a gente tá tendo no clube. Então, pra mim, sempre eu pensava assim, um clube do livro, pra mim a pessoa tem que ser muito inteligente, tem que ser muito culta, tem que ler demais. E não é isso, né? A gente viu que a nossa construção do nosso grupo não foi assim. E graças a Deus é maravilhoso. Então eu tirei a ideia de que o clube de leitura é de uma coisa só de gente muito sofisticada e elitizada. Não que a gente não seja. Eu já ia falar, eu já ia não entrar que a nesse gente não mérito. seja, mas a Tô gente. entendendo. Mas o que eu quero dizer é que a gente, muitas entraram no grupo assim, faz muitos anos que eu não leio, né? Tenho muita vontade de ler, de manter a rotina de leitura. E a gente tinha medo de pô, será que eu vou poder fazer parte desse grupo se eu não tô nem lendo? Então, a gente viu que era possível e a gente conseguiu construir essa rotina e esse clube maravilhoso. Camila foi talvez uma da segunda leva que entrou no clube, né? Você entrou no clube em junho do ano passado, não foi em maio de 2022? Maio de 2022. Você tinha ideia do que era um clube do livro? Já tinha participado de um antes? Nunca tinha participado e eu tinha muita vontade, né? Porque eu sempre gostei de ler, sempre tive essa afinidade. Eu digo assim, que você aprender, você gostar de ler é muito relativo. Não tem como não gostar de ler. Você precisa buscar o livro que te atrai, o tipo de leitura, o tipo de autor que te atrai. E o que eu acho muito legal aqui desse clube, além do que Renata falou, é a diversidade que a gente encontra nesse clube. Somos todas mulheres, todos somos diferentes. Temos idades diferentes, temos histórias de vida diferentes. E a gente não chega num consenso, a gente chega numa integração, na verdade, né? A gente vai agregando, uma agrega informação para outra, conhecimento, afetividade. Então é isso, eu não me imaginava no clube de livro, nunca tinha participado, amo estar participando. Agora no online, né? Porque eu tô lá. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Carol foi puxada por Camila, né? Camila é a madrinha de Carol. Mas você já é veterana de clube de livro, né? Conta aí sua experiência anterior. Na realidade, eu participei do Clube do Livro da Globo, de décadas atrás, né? Então, eu pagava um valor mensalmente e era enviado para minha casa via correio. O livro, né, do clube, que era um clube da Globo, da TV Globo. E depois encerrou, que tinha também de CDs, eu também tinha de CDs, e aí eles encerraram. Mas essa questão minha com a leitura também é como Camila, eu sempre li muito, meu pai sempre pegava livro na biblioteca para mim, e eu muito nova já, né, tinha esse domínio mesmo da leitura. Eu fico até brincando que eu com uns 12 anos já tinha lido a coleção inteira de José de Alencar, louca, né? José de Alencar com 12 anos. Então, mas eu sempre li muito, e foi uma postagem de Camila, do grupo, que eu vi, eu disse, nossa, um clube de leitura, tal, como é que faz? E aí Camila fez essa intermediação aí e me trouxe. Qual foi a sua primeira impressão? Que eu lembro que você entrou em setembro ou foi outubro de 22? Foi outubro. Outubro de 22. Já tinha uma galera, já tinha uma mulherada ali já engajada, já... né, organizada. Qual foi a sua primeira impressão nesse dia? Tipo, chegou lá um bando de maluca, me encontrei. A primeira impressão que eu tive foi exatamente isso. Eu me senti em casa. No hospício. Exatamente. No manicômio. Porque assim, de maluca eu me senti em casa.
sou também muito comunicativa, sou muito aberta e assim, não fui com vergonha, né? Já Não, você comprei, foi zero timidez. comprei o livro, já fui com o livro lido, né? Não cheguei lá com a Pelo cara amor e a de Deus, né? coragem, Pelo amor de né? Não cheguei Pela assim, base. eu vou ver o que é. Eu sou Não, aqui. eu fui já sabendo que eu ia ficar. Isso aí eu tinha em mim, tava dentro de mim. E aí, quando chegou lá, aquela reunião ótima, maravilhosa, né? A mulherada bebendo como se não houvesse um amanhã, discutindo o livro. Por favor, fale. E começou a música, eu disse, é aqui que eu vou ficar. Trouxe minha mala, eu vou arriar ela. Foi num bar, inclusive, né? Foi no... Lá em Vilas foi loucura. Foi. Essa é uma das coisas que a Não, gente... foi superação aquilo ali. Ali foi. Agora, enquete boa de memória. Você lembra o nome do primeiro livro? Foi... Ai, eu lembro da capa, que era aquele do desenho. Ai, não lembro. Não, você tem que lembrar o seu primeiro. Não, Eu sou o não, primeiro eu vou lembrar, eu vou lembrar. Vai lembrar. Calma. Camila, vou lembrar. lembra seu primeiro livro do O clube? meu foi de Lázaro Ramos. Foi Na Minha Pele. Na Minha Pele. Verdade. É lindo. Eu acho que foi o segundo mês do clube. Porque Foi o segundo mês do clube. Foi. Mesmo. eu entrei, tava numa festa sua, eu acho, na sua casa. Aí você me convidou pra participar, acho que não lembro se Renata tava. E você convidou a minha, uma amiga que entrou depois. Aline. Ah, foi É. lá, que depois... Que a Aline, e tava, acho que tava... Thaís. Não, tava sua irmã, Foi. Tati. Aí eu falei, na hora, eu quero, porque era uma coisa que eu já queria, né? Assim, há muito tempo, participar de clube de livro. E aí eu falei, não, eu vou participar. Aí logo depois a Alice, uma amiga, perguntou e entrou, foi no outro mês comigo, e Carol foi um tempo depois. Aí eu trouxe as duas pra cá. Ah, eu não lembrava que a Alice tinha sido através de você, não. E o que é que mudou na sua vida antes e depois do clube? O que é que mudou em termos de leitura, né, percepções sobre esse hábito? O que é que mudou pra você entrar no clube? Eu acho que ficou menos solitário, né? Porque assim, ler o livro, normalmente a gente lê e a gente tem nossa percepção e às vezes é difícil você ter uma pessoa que lê o mesmo livro, né? O cinema, a parte de visual, você até tem filmes que as pessoas assistem, séries, mas livro é uma coisa muito individual, muito particular. Então, e eu tive essa possibilidade também de ler outros livros que eu não leria. Na minha escolha pessoal, eu não escolheria esse tipo de livro. Então, assim, não são todos os livros que eu gosto, digamos assim. Pra mim Né? Tem leituras que eu acho que não tem muito a ver comigo, mas a discussão depois dessa leitura, ela me traz elementos importantíssimos e que eu gosto muito. Que às vezes eu até mudo a percepção a respeito daquele livro. Então, eu acho que foi isso que me agregou. A leitura sozinha, ela é muito individual. Aí eu fico com a ideia pra mim. E é a sua visão só. Sim. É a minha visão. Somente a sua visão. E é muito raro, né? A não ser que seja aqueles best-seller, aqueles filmes, aqueles livros que viram filme. Às vezes eles tá todo mundo lendo. Isso, mas aí você acaba tendo com quem dividir. Mas a leitura individual ou a leitura de livro, normalmente as pessoas não leem juntas. Então foi isso que me agregou. Esse foi um dos motivos do clube existir, né? Porque eu desde muito nova, né, também, assim como Carol, eu gostei muito de ler. Nos 12 anos não tinha lido José de Alencar todo, não, mas já tinha lido bastante. É louca. A intelectual. Tem que ter a intelectual. E sempre ficava nessa. Toda vez que eu lia um livro, eu queria conversar com alguém. E dizia, cara, o livro ficava dias na minha cabeça, eu querendo dividir aquilo, eu querendo falar. Apesar de hoje até você já ter resenhas, né? Você procurar na internet, você acha as resenhas de livro, você acha as resenhas em vídeo, mas não é a mesma coisa, porque não é uma conversa. Você ouve alguém falando sobre aquilo, se você concordar ou discordar, você não tem como discutir, né, debater com a pessoa, né? Não você existe vai dizer, uma discussão, não existe não se coloca o ponto de vista. Exato, não existe consenso, discordância, que é o mais legal do clube. Então esse, de fato, foi a razão do clube existir já há bastante tempo. Eu já tive tentativas de formar um clube do livro já antes do Beer Book, que não deu certo. E essa talvez também não daria certo, não, porque quando eu conversei com Renata não levou menor fé. Eu digo que isso não vai dar certo de jeito nenhum. Nossa, eu topei na hora. A gente só vai beber, amiga. A gente não vai ler.
A gente não vai ler, mas aí ela começou, ela sabe que eu sou. Pegou um livrinho fininho, pequenininho, eu digo, esse aqui eu dou conta, esse aqui vai ser moleza. Aí pronto, aí deu certo. Não, mas primeiro eu comprei os primeiros 4 livros logo de uma vez. Ela me deu todos. Falei, vou comprar logo os primeiros 4, que ela não vai ter como dizer não. Ela me deu todos, chegou, eu digo, gente, agora eu vou ter que participar real. Mas por que você não levou fé no começo? Por que você achava que não ia rolar? Porque eu não acreditava nem em mim, amiga, que eu ia conseguir ler. Se eu não tava conseguindo na minha vida ler aquilo ali, entendeu? Eu quero o meu grande problema de... A rotina da nossa vida, a gente sempre... Não é a minha prioridade agora, eu vou deixando. Então eu achava que, não, vou deixar mais uma vez a leitura do livro pra lá. E eu sempre gostei muito de ler. Assim, não como a intelectual. Case. 12 anos do Zé de Alencar, já virou case. Não tem condição nenhuma. Mas com minha mãe, graças a Deus, você fala do negócio da discussão, pra mim foi excelente, porque a minha mãe sempre lia os livros e me indicava. Então eu tinha discussões maravilhosas com ela. Então isso que eu acho que me estimulou a leitura, porque eu digo, mãe, a senhora tá em que parte do livro? Então a gente ficava, você já viu? Eu digo, então vamos comentar essa parte. Então era estimulante, né? Porque você tem com quem conversar. Isso a riqueza do Clube do Livro é exatamente essa. E o que eu acho massa também do Clube do Livro, nessas discussões, que cada um tem uma opinião e que a gente lê livros que a gente não leria, cada uma defende o seu ponto de vista, que parece que vai dar briga numa hora, que eu digo, gente, não, mas aquele da outra, aquele livro que a gente leu, menino, eu digo, gente, cada um defendendo o seu personagem ali, é muito massa, é muito enriquecedor, e cada um vê um ponto de... Você começa a ver, gente, eu não tinha visto por essa parte, né, por esse ângulo aí. Então, isso é muito legal. E às vezes até na leitura tem coisas que passa despercebido, né? Você não dá aquela atenção ênfase. E a outra a pessoa conseguiu. dá e você fica, meu Deus, tô lendo o mesmo livro? Será? Porque, né? Gente, não vi isso. A leitura, pra mim, ela veio mais de uma... Não foi tão cedo como vocês. Eu lembro que minha irmã lia muito. E eu ficava nessa. Eu tentava, mas eu não achava o autor que eu gostava. Então, aos poucos, eu fui descobrindo o que eu gostava. Então, é por isso que eu falo, quem não tem coragem quem acha assim, que não vai conseguir ler, que não vai participar do grupo do livro, porque, eu não, como você tá falando, eu não vou dar conta, tal. Eu acho que é uma oportunidade excelente de você se descobrir. Porque se você não sabe qual tipo de leitura, às vezes é um romance, às vezes é um mistério, às vezes é uma trama, às vezes é história familiar. Então, assim, como a temática ela é bem diversa, você de repente acaba descobrindo autores que tem a ver com o que você gosta, né? Então, e aí você se surpreende, porque às vezes você lê até 2 livros, em vez de você ler um só, você lê 2 e dá tempo. Não é essa coisa, porque eu tô trabalhando, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo, não. O momento de lazer acaba virando a leitura. A leitura relaxa a mente, né? Agora eu tenho uma teoria sobre isso, né? Que, na verdade, eu li um texto falando sobre isso, sobre a questão do hábito da leitura. Que as pessoas assim, eu vou entrar num clube do livro porque eu preciso criar o hábito da leitura. E eu gosto muito desse ponto de vista, porque eu acho que é muito real quando fala assim, o hábito, ele já existe. Assim, em algum momento da sua vida, você foi aquela pessoa que lia, talvez com menos frequência, porque isso de algum momento deixou de ser prioridade, por conta de outras coisas, vida, né? Na fase da vida. E o clube, ele pode ser uma alternativa para você recuperar. Isso. Eu não acredito muito em pessoas que não gostam de ler e querem entrar no clube com essa intenção. Também não. Porque eu acho que esse comportamento, né, esse desejo, ele não vai vir pela obrigação que você tem de todo mês se encontrar e falar do livro, mas pelo prazer que a leitura vai te proporcionar e que a consequência, que não é consequência, né, é como se fosse o bônus, né? Além disso, o bônus vai ser você conversar sobre o livro e se encontrar com pessoas que você gosta. Então, na minha visão, assim, o clube, ele não cria o hábito, né? Ele pode recuperar, ele pode intensificar, fazer com que você, por exemplo, se encontre em leituras que talvez você não tenha oportunidade, mas, de fato, criar o hábito, não sei se vocês concordam com isso, mas é uma questão que eu acho que é importante se colocar em clube, porque, assim, virou um objeto de desejo, principalmente depois da pandemia, muito forte, né? Na pandemia, as pessoas ali, solitárias, sozinhas,
O Clube do Livro voltou no online de uma forma muito forte, porque era uma forma de socialização, de você ver outras pessoas, de você conversar com outras pessoas. Mas diferente de outras coisas que após pandemia, né, fez acabar, o clube permaneceu. Inclusive os clubes presenciais. Mas muito nessa visão, assim, não tem como você criar o hábito de algo que você não tenha, se você já não tenha previamente um estímulo ali por trás, né? Mas é uma difícil. coisa que você não gosta de jeito nenhum, por mais, né, que É mais para difícil. o outro seja prazeroso, interessante, mas para você aquilo não é. Tem gente que não tem uma gota de paciência de parar, pegar um livro, começa a ler uma página, na metade já tá angustiado, já tá sem Querendo paciência, terminar. já larga de lado, né? É mais Comigo é o difícil. contrário, eu pego e tenho dificuldade de largar. É. Eu tô lendo um agora mesmo que eu tô numa dificuldade, o livro tá chegando no final, eu tô me vendo, o livro vai acabar. O que eu faço? Não, eu tenho uma dificuldade, mas não é de largar o livro, não. Eu tenho dificuldade no seguinte, isso aí é uma coisa muito que me acompanha há anos, mas eu acho que é a questão da tal da ansiedade, que eu começo a ler um livro, aí eu tô adorando aquele livro, mas eu quero ler aquele outro que chegou ali, ó. Aí eu começo a ler um, aí eu leio o outro, aí eu vou lendo uns pedacinhos, aí quando eu tô vendo, eu tô lendo 4 livros ao mesmo tempo, aí eu fico 30 minutos no, aí eu vou, não, agora eu vou ler um pedacinho desse. Isso... Mas isso é ótimo pra sua idade. Ai, não entendi, Eu gente. consigo ficar lendo vários. Não, brincadeira, mas isso é bom, porque Não, né, eu adoro. você estimula ali Não, a memória. E porque também é o seguinte, não, mas às vezes embaralha, que eu tô lendo 2 livros, Embaralha. eu vou pra discussão do livro, eu digo, mira, eu já tô misturando as histórias. Isso é real, eu não vou dar mais ler o livro antecipadamente do clube, porque eu embaralho as coisas. Isso é a idade, isso sim é a idade. Eu fazia isso de ler vários ao mesmo tempo, mas agora eu tô me policiando de ler o do clube e leio sempre algum outro. Uhum. Mas aí eu leio todo, termino, aí começo outro, termino, começo outro, termino, mas eu só Eu não. mantenho o do clube. Não, mas o meu, porque também tem o seguinte, aí é o livro do clube, aí é o livro da parte espiritual, aí é o livro são vários temas, entendeu? Ah, Então, também. assim, ai, eu adoro, gente, Ah, é o que meu sim, é eu do amo. estudo mesmo. Agora uma Mas pergunta. você... Eu imagino que assim como Carol viu sua postagem lá no Instagram e falou eu quero, não sei, o que é que você ouve das pessoas? Aí a pergunta para as 3 sobre o clube. Nossa, as pessoas são muito curiosas. É. Olha, os homens, eles são mais curiosos. Eles ficam querendo saber o que é que tanta mulher faz junta no momento. Mas eu estou agora em São Paulo, algumas colegas que falaram, poxa, você podia fazer aqui, a gente podia combinar Faz de online, se tá? encontrar e tal. Aí eu falei do online, né? Mas assim, eu acho que as pessoas, elas ficam muito curiosas, porque pra mim, especialmente é uma coisa, o Clube do Livro é uma coisa muito especial, é um momento que eu tenho, é como se fosse uma joia que eu guardo com muito carinho, porque é como a gente tá falando, não é só a leitura, não é só o beer, é a amizade que a gente cria, é o vínculo que a gente cria, é a partilha que a gente cria. Então esse grupo da gente, ele tem uma coisa que é a mais do que um clube de livro, na minha opinião. Ele traz uma preciosidade de uma amizade, de um respeito pela outra. Não existe julgamento, porque uma falou isso, uma falou aquilo. Às vezes a gente acaba até falando coisas pessoais, porque o livro toca, né, questões pessoais. E a gente se sente à vontade, acolhida. acolhida. Isso. Né? É um momento que Isso. fica ali. É ali, fica ali. Não Isso, sai e dali. ninguém comenta, sabe? Então, assim, eu sinto muita falta disso, né? Porque, é uma coisa que as pessoas ficam muito curiosas. Elas ficam, mas vocês fazem o quê? Mas como é isso? E aí, quando saiu a foto no Instagram, eu dando aquela gargalhada, nem eu acreditei que era eu, né? Porque normalmente eu sou mais tímida, eu não fico, assim, no meu ambiente eu fico à vontade, mas assim, uma coisa pra postar, eu fiquei, meu Deus do céu, que vergonha, e todo mundo achou lindo, amou, e aí veio perguntar e tal, entendeu? É isso. Quando eu falo que eu participo do clube de livro, eu falo clube do livro de mulheres. Exatamente. Só mulher. Aí que ficam mais curiosas ainda. E o que as pessoas perguntam? Isso, o que vocês fazem lá? Eu digo, a gente lê, Planta a gente bananeira. chora, a gente lê, a gente chora, Gente, é a um gente clube bebe, do a gente, livro. a gente discorda, a gente concorda, a gente dá o ombro porque a outra tá choramingando, a gente chora no ombro também e fica, mas é um momento que a gente, além de discutir o livro, a gente também compartilha nossas experiências, nossas vidas, porque muita coisa atrás
nossas particularidades. Né? Como Camila falou, tem muitos livros que tocam muito a gente. Né? Então, no Essa momento, é a magia, né? Assim, no com cada momento livro da leitura, toca você, diferente. Né? Esse último, né? Desse mês de agosto, Todo Mundo Tem Mãe Catarina, foi um livro que pra mim foi tão forte, assim. Sensacional o livro. Porque assim, quando a professora fala pra mim, né, todo mundo tem mãe Catarina, eu fiz a voz da professora dentro da minha cabeça. E eu, caramba, velho, tem um bocado de gente que não tem mãe. Que banana. Na escola, quando tinha Dia das Mães, que confusão aquilo. Sim. Né, e assim, todo mundo passa por isso. Né? Todo mundo, ela Sim. trouxe essa história e é realmente uma coisa. Então, é um momento que é muito tocante pra gente. Né? A gente partilha muito. A gente se escuta e a gente é escutado. É. Entendeu? A gente tem a possibilidade de fazer a escuta, de acolher e de ser escutado. Porque é diferente de você ouvir. Ouvir, você tá ouvindo barulho lá fora. A escuta, a amorosidade, a afetividade é uma questão muito preciosa que existe nesse grupo. Então, é o que eu acho que vai além de um clube de livro. É tanto que, às vezes, a gente para até a discussão do livro para sentir aquele momento daquela colega, né? Daquela amiga que tá ali por conta de um contexto do livro, que foi um gatilho, alguma coisa. A gente para um pouquinho a discussão. Tayane, como mediadora, ela tem esse feeling muito bom de... Não, vamos agora... O momento é esse, o momento é dela, então vamos deixar fluir. Então, aí é nesse momento que a gente sente... Nossa, que... Eu tava pensando um dia desse, eu digo, gente, esse clube do livro... Sabe consórcio? Consórcio é péssimo, né? Pra você pagar toda... Mas a gente é um consórcio maravilhoso, porque você é contemplado todo mês. Eu cheguei esse clube do livro. Maravilhoso. É maravilhoso. Gostei. Você paga, você paga. Já vamos usar, viu? Essa frase aí. Repete. Já vamos usar no próximo merchan. Você é um consórcio Maravilhoso. que a gente tem que... A gente todo mês não tem um compromisso, né? Aí tem um compromisso de pagar todo mês, de participar, mas você é contemplado todo mês. Todo mês você tem aquela alegria de você encontrar com as meninas, de você conversar. Gente, eu não perco. Só se for um negócio assim, extraordinário. Renata, inclusive, é uma das poucas que perdem. Até eu acho que eu já fui... Você Já perdi mais do que você. Acho que já uns três encontros ou 4 que eu não consegui. Não, você- Carol Eu tá... não perdia nenhum. Não, Eu também. Camila não perdi, não. Eu Só comecei ela a não foi ir pra São quando eu Paulo. fui pra São Paulo, mas eu não perdia nenhum. Mas a viajante, a intelectual, É. aí... Nos é abandona. Nos É abandona. muita coisa pra ela. Agora vocês estão falando muita coisinha boa nisso aqui. O que não é bom no Clube do Livro? Tem alguma coisa que não deve ser bom, né? Não é bom. Não é bom eu estar lá em São Paulo. O que não é bom é só, às vezes, o barulho, dependendo do lugar. Olha, pra você ver, não tem nada de ruim. É só, às vezes, o ambiente externo que atrapalha o nosso bate-papo. Mas de ruim não tem nada, gente. Inclusive, Tem péssimo quando você falta, porque desanda, ninguém consegue mediar mais. a mediadora aqui sobrou. Em 3 minutos resolve tudo. Bora! Começou a Presta atenção! A discussão já começa uma gritaria. Pronto. Você não pode. Ou então já bote uma mediadora que funcione. Porque eu não consigo. Fato. Carol. muito pouco, quase Mas- nada. mas melhor, ainda... Bem melhor. Camila consegue. é boa também, Camila mediadora. vai São Só Paulo. se fosse Aí vai É, ter que ser online. Camila é boa de E mediar. Julie se dispersa. Não, porque a Juíza já é dispersada por Pois é, excelência. aí ela a própria dispersa. pessoa. Aí olha, procura em mim alguma coisa, não sai. E aí já era. Então é isso. Agora de ruim não tem, cara. Não tem o que falar de ruim. É só do ambiente que a gente, às vezes, né, acontece que a gente não tá esperando, de um barulho, realmente os barulhos em alguns ambientes externos, porque geralmente a gente escolhe quando é na nossa residência, a casa de Carol, a casa de Drica, que a gente, na sua casa lá no Play. Porque é um ambiente reservado, a gente consegue até soltar mais, né? Porque a gente fica mais à vontade. O ambiente externo que às vezes atrapalha, só. Que eu não posso nem considerar uma coisa ruim, porque não é do clube, né? É um ambiente externo que interfere na nossa No discussão. andamento, Mas né? Vocês falaram muito sobre a amizade, assim, né? O quanto o clube ele ajuda, proporciona. Fizeram amigos mesmo, amigas, na verdade, no clube? Fizeram Ave amigas? Maria. Eu fiz e foi muito rápido, inclusive. Foi impressionante como rapidinho eu fiz amizade. Assim, amizade que leva
desculpa, leva além, né? Do grupo, de encontrar fora, de fazer coisas juntas, assim. Pra mim foi também positivo nesse aspecto, né? Conseguir consolidar algumas amizades mesmo, assim, de levar pra minha vida pessoal. Não E você, exclusivamente Camila? Eu também, total. Fiz boas, assim, por exemplo, vocês eu já conhecia, né? Mas, por exemplo, Julícia eu não conhecia. E ela ficou uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho, assim, imenso. Agora, assim, tem a Marie, tem as meninas também, né? Agora, assim, essa minha distância não me permitiu conhecer as meninas novas, né? Que também são muito legais. Em janeiro eu estive aqui, a gente participou, então foi ótimo, assim. Mas eu consegui, sim, aprofundei a amizade com vocês, né? Aproximamos mais e fiz novas amizades e que eu espero levar aí para outras. E o legal também foi que eu agreguei gente, né? Isso eu também acho, porque eu acho que é uma coisa muito minha, assim, de ir juntando gente, né? Porque a gente não é nada sozinho, então a gente tem que juntar pra gente ficar mais forte, ter mais gente, sabe? Tem uma coisa interessante dessa coisa de amizade, porque no início, por exemplo, Renata era super resistente entre gente nova. Muito. Não, já chega, não. Eu não Aí queria, eu dizia, queria Não meu ia me grupinho. conhecer, tá vendo? Não, eu queria meu grupinho, minha Aí, ó. panelinha, tava Ai. maravilhoso. E Tayane, não, bora botar mais gente. Eu digo, meu Deus do céu, vai E entrar aí? um monte de mulher chata. Intelectual. E aí eu dizia, mas cara, se a gente não for trazendo pessoas diferentes, se a gente não for trazendo pessoas com experiências, vivências, histórias de vida diferentes, a gente tende a sempre ter a mesma leitura das coisas sobre tudo, né? Vai virar aquela coisa de todo mundo... Eu já sei o que... Claro que surpreende, né? Mas eu já sei... Tem coisas que eu leio no livro e eu falo assim, tenho certeza que Renata vai comentar sobre isso daqui. Porque eu já sei as coisas que toca ela, que vai chamar atenção. Né? E ao mesmo tempo, quando a gente vai conversando com outras pessoas, né? A gente vai percebendo que a bagagem que ela traz, muitas vezes, é mais importante que a leitura em si. Né? Então, esse foi, talvez, um dos maiores argumentos que eu falei assim, não, vamos trazer mais gente. E tem uma coisa interessante, é que esse grupo aqui que a gente tá conversando tá falando do presencial. O online me surpreendeu. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu posso falar? Pode. Online, Sem tipo assim, spoiler. pode falar? Pode. Assim, o online me surpreendeu porque são pessoas novas mesmo, não foram amigas que foram Exato. trazidas. Porque assim, a amiga que você traz, você já sabe mais ou menos que vai ter a ver, que não vai ter a ver, o perfil, enfim, né? é o perfil. E o grupo online, ele tá me surpreendendo, ele tá bem novinho ainda, mas ele tá me surpreendendo, porque as mulheres que entraram no grupo online, gente, elas são Maravilhosas. fantásticas também, A sabe? participação, o A envolvimento. participação, e assim, como eu falei, é a energia mesmo do que você tá buscando. Então a gente se atrai nessa energia e isso vai acontecendo. E o online não tá diferente do presencial, né? Ele Tá só tá com um maravilhoso tempinho online. mais atrás, porque ele foi criado É agora, ele é novo, mais é novinho. novo. É recente. Exatamente, ele é mais novinho, Mas nem parece, a gente só teve... Mas as 3, discussões 4 encontros, mas são só. incríveis. Tá e a muito oportunidade legal, da online elas que a gente são- tem de trazer pessoas para conversar com a gente, como a gente já teve, Os autores, né? né? A Jéssica do... Como é o nome do livro, gente? Onde atrai Onde o atrai Pra onde atrai o Pra Onde Atrai o Azul. Azul. Agora, recentemente, com a Carla Gesson, com Teve Todo o Mundo Tem Mãe Stênio também, Catarina. né? Foi o Stênio. A gente teve Foi o casamento. aquele o livro Casamento de Nelson Casamento. Rodrigues, que a gente trouxe também. Que só é possível com online, esses. Né, que É. só é possível porque a maioria das pessoas não estão aqui, né? Os autores não estão aqui. E as meninas que estão participando do online, elas são do interior, daqui da Bahia. A princípio não tem ainda pessoas de outros estados. E eu tô achando muito interessante, porque são pessoas que amam ler, que amam a leitura e estão conseguindo encontrar esse local para poder discutir. E tá muito interessante, tá muito interessante. Pessoas muito interessantes, muito legais. Com a E bagagem com a boa, bagagem né? boa, tá muito Bagagem gostoso. boa. E vocês falaram da curadoria, vou agora. Biscoito, né? Por favor, deem biscoito, biscoito. Vamos lá, curadoria. O que é legal, o que não é, assim, do processo de curadoria? Eu vou perguntar primeiro, porque depois eu vou dar o meu testemunho. Posso logo? Pode. Primeiro, vou falar da sua curadoria, porque eu não conheço outra curadoria, eu nunca participei de outro clube.
eu nunca pensei que fosse tão importante uma curadoria para um clube de livro, né? No nosso caso. O formato que você... O pensamento todo do contexto, como é que... O tema do ano, como é que nós vamos discutir esse tema, os livros, a escolha de cada livro, tudo certinho, baseado. Eu não sei como é que tu tem tempo pra isso, mas enfim. Eu escravizo um chinês. Gente, só pode. Porque não é possível. Lê o livro. E como não é só a escolha do antes, né? De todo esse planejamento que você faz anual. Né? Você já faz aquele planejamento anual. Eu não consigo pensar no amanhã. Eu não quero que eu vou comer amanhã. Imagine no ano todinho o que a Daiane já pensou. Isso é extremamente importante. É tanto que a gente já fica, meu Deus, qual vai ser o livro? Qual vai ser o livro? E durante o encontro, durante as nossas reuniões, o formato que você leva, a dinâmica, que pra mim é o melhor, é o enriquecedor de tudo, porque a discussão é sempre enriquecedora. Mas aquelas dinâmicas que faz você... a gente fica assim, parecendo, meu Deus do céu. Tem uma linha, né? A gente já vai... Eu digo, menino, o que é que Tayane preparou pra essa vez? Será que a gente vai conseguir dar... Então é muito... Eu acho sensacional. Então, se não tiver, eu acho que para ser... Que eu acho que é o sucesso do nosso clube. Sinceramente. Se não tivesse se fosse eu, já não tinha durado um mês. Eu tô participando de um outro clube de livro. Lá de Minas. E eu tenho participado na forma online, né? E é diferente a sua dinâmica. É muito diferente. É muito mais rica, porque não é só aquela coisa do... o que vocês acharam do livro? Qual é a mensagem? Né? Não, você cria uma linha de pensamento que vai puxando, né, o que a gente achou. Então, é uma coisa muito mais crítica em si do que somente o que foi lido. Né? O que cada um achou. O livro é interessante, tá, a autora é assim, tal, tem esse pensamento, então ela trouxe isso pro livro. Não. É ler a essência. Exato. É o que tá ali. O que a gente tem que tirar, esmiuçar desse livro pra nossa vida, pro nosso dia a dia, pra gente, né, melhorar como ser humano, como a gente pensar melhor, ser mais empático. Então, eu vejo por esse aspecto. Então, assim, eu tô tendo a condição de fazer comparação. Que é ótimo. E, assim, a forma como você conduz é incrível. Você tem que patentear isso. Eu acho que tem a ver com a diversidade mesmo. Assim, como até complementando o que vocês estão falando mesmo, assim, é a diversidade da curadoria, porque fazer uma curadoria não deve realmente ser uma coisa muito fácil. Nossa Senhora. Não é, não. E, assim, não são todos os livros que você gosta, né? E você fazer uma curadoria, eu acho que tem que se pensar nisso, né? No que eu não gosto desse tipo de leitura, mas eu acho que ele traz uma temática que tem a ver com o planejamento que eu fiz, e isso pode trazer uma boa discussão. Então eu acho que, pra mim, o que nesse grupo, eu também não participo de outros grupos de livros, nunca participei, mas assim, o que eu acho que tem de interessante é isso. Como eu já falei, né? Livros que talvez jamais eu fosse ler, né, na vida, nem de olhar a capa. Pela curadoria eu leio e eu falo, poxa, mesmo às vezes não tendo gostado do livro, não sendo um tipo de leitura que eu gosto, mas a discussão, você na discussão já aborda essa coisa de você, da diversidade, das opiniões, sem criar consenso, sem fazer juízo de valor, né? Não existe essa coisa assim, julgar aquilo, aquela situação. Isso. Não, a gente traz esses pontos de vista, como eu quero dizer, né? Não traz assim, o certo, o errado, o bom e o mal, o vilão e a mocinha. Não, a gente traz os pontos de vista, né? Isso. E tem alguns livros que têm já trazido isso também, dos personagens, né? Eles contam, às vezes, as histórias em ordens trocadas para que você veja o ponto de vista de cada um. Não tem aquele capítulo assim, um atrás do outro. Eu pergunto isso porque, assim, o papel da curadoria não é fácil, realmente, né? É um papel que, primeiro, assim, pode acabar com o clube, né? Se a curadoria não for boa, pode acabar com o clube e ao mesmo tempo pode ser, de fato, o que faz o clube, né, acontecer a cada mês. Tem muito disso que Camila falou, assim, eu costumo dizer que eu não escolho o livro escolhe estar no grupo. Isso é fato, assim, porque
Tem livros que eu não leria, não gosto, não leria. Mas que eu acho que na hora que ele se mostra pra mim, eu penso assim, cara, isso aqui vai dar umas discussões bem legais, assim, por mais chato que ele seja na leitura, né, por mais difícil que ele seja, né, aí eu já penso, fulano vai reclamar disso, ciclano vai reclamar disso, não sei o quê, Renata vai pular 5 páginas, vai dizer que sem dar spoiler, esse último mesmo, eu terminei ele ontem, ele é muito coisado, eu jamais leria. Mas eu acho que ele vai dar uma discussão legal, assim, muito bacana. Tô amando esse livro. E aí, é um papel difícil e delicado por conta disso, né? Porque você tá ali lidando com expectativas das pessoas em relação à leitura. Claro que eu tenho a noção de que as pessoas que estão ali, né, nem todas precisam gostar, porque Sim, tem isso também, não tem né? como. Não tem como as pessoas gostarem, mas que elas não percam o desejo de estar no clube por conta dos livros. Isso. Porque isso pode acontecer. Não, né? tem livros que eu digo assim, não. Eu quero ver o que é que o pessoal vai falar, porque... Mas Que essa coisa questão chata. que você traz de lançar um eixo temático Sim. na linha do tempo, né? Que seria o ano. Por mais que sejam livros intragáveis ou livros... né, Maravilhosos. mas dependendo. a gente fica naquela de entrar naquele contexto. Né? Então, isso é que eu acho, fazendo comparativo com outros clubes de livro, o que eu observo nos outros clubes é uma coisa meio solta. Isso. Né? Tá, assim, tem um, inclusive, que ele faz uma votação, coloca os nomes e de acordo com o número de pessoas, o livro mais votado, assim. Então, não tem um eixo, né? Não existe uma temática. É lido. Sim. É um livro para ler. Eu acho que a primeira coisa de um clube do livro, para ele fazer sentido, é isso, assim. O clube do livro, para ele ser, né, para ele ser concreto, para ele fazer parte, eu acho que tem que ter uma linha do que a gente vai construir dali. Né? Então, por exemplo, tem um clube Leia Mulheres, né, que hoje em dia tem aqui em Salvador, tem em Brasília, tem em São Paulo, Leia Mulheres Salvador, Leia Mulheres Brasília, que é um clube do livro que só lê autoras, né, mulheres, só livros de pessoas, de mulheres escritoras. Né? A gente tem um outro clube que eu participei, que é o clube que lê livros sobre questões relacionadas à ancestralidade, à cultura de matriz africana, né? A toda essa parte neocolonial da história africana, que aí também é super interessante, porque aí você tem ali, você vai saber que aquele tema, aquele assunto vai te trazer. A LDM também tem uns nichos também bem legais de clube, que é o Clube do Deco, por exemplo, que é o clube só voltado para infanto juvenil, tem o clube de quadrinhos, né? Então, assim, cada clube, de alguma maneira, eu acho que é a primeira coisa para você ter vontade de ler, é isso. Como a gente está criando agora, inclusive, o Sem Pregas na Língua, que é um clube que vai ler só uma literatura onde corpo, sexo e prazer é o tema, né? Não é livro erótico. Bom, esse é quente, aí vai esse é ser bom. quente. Então, assim, ter uma linha, né, é importante. Primeiro, você cria uma identificação com a pessoa se identificar, que tá ali lendo, né? E ao mesmo tempo você cria, eu acho, que uma resposta e uma razão de ser para a leitura. Por exemplo, no início, quando eu comecei a questão do tema, algumas pessoas foram bem resistentes no grupo. Eu acho que não devia ter tema do ano, não sei o que tal. E eu falei, depois a gente conversa. Faz igual a minha enteada. Depois a gente marca, depois a gente conversa. Tudo vai fazer sentido. E aí, hoje, por exemplo, quando a gente conversa muito hoje sobre coragem, que é o tema de 2024, até eu, assim, né, até eu no sentido assim, fui eu que trouxe o tema, eu me surpreendo da quantidade de coisas que eu venho aprendendo sobre isso. Sim. Né? Como cada forma, eu lembro que no primeiro livro lá atrás, assim, no nosso primeiro encontro de janeiro, que foi o livro da Fernandinha Torres, Fim, que foi um pega pra capar na discussão, porque isso não é coragem não é isso, coragem é aquilo, não sei o que, as pessoas já significado que era coragem. Com os conceitos muito pré-estabelecidos e senso comum da coragem. E hoje a gente já tem quase uma redefinição com base nas histórias e nas coisas que a gente vai das discussões, lendo, né? nas discussões, e fala, cara, não é só coragem positiva, vá lá, você consegue, mas, né, o quanto a coragem também está associada a outras leituras que a gente faz da pessoa, né, resolver
desistiu de um sonho, né? Desistiu de construir algo que era importante para ela e que é uma forma de coragem também. Então, eu acho que o tema, ele acaba sendo uma reconstrução e desconstrução coletiva. E aí eu acho que entra muito o que você falou, Carol, que é uma coisa realmente muito minha. Eu não faço nada que eu não saia dali ganhando. Assim, eu acho que para você ir para um clube do livro, para você chegar lá e dizer o que é que você achou, né? Que foi legal, que foi bacana, eu vou fazer isso, né, na minha vida. Eu acho que todo mundo tem que sair dali com alguma coisa ganhando. Né? E o ganho, ele só vem quando você é estimulado, de alguma maneira, a pensar de uma forma que você naturalmente não pensaria. Eu, por exemplo, lendo o livro, eu falo, cara, nunca tinha imaginado isso aqui. Imagine quando isso entra numa discussão com 20, 30, 40 mulheres que estão ali lendo também, discutindo. Então, assim, não dá... e aí eu gosto da sua frase, Renata, de dizer que todo mês a gente é contemplada, né? Porque, de fato, todo mês... Né? A gente sai de uma discussão do tipo, caramba, velho, assim, não tinha parado pra pensar nisso, né? A gente sai diferente. Sai. Tava comentando com a Sai Adriana, diferente. né, do grupo, eu falando pra ela, né, do quanto eu, como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa, como amiga, como eu mudei. Ela disse, você percebe? Eu disse, percebo. Eu mudei. Ela, mas mudou o quê? Eu disse, mudei minha forma de pensar. Mudei minha forma de lidar com determinadas situações. Alguns preconceitos eu derrubei de dentro de mim. Derrubei mesmo, derrubei. Assim, então, a forma como eu enxergo o mundo e as pessoas e as coisas é como se eu tivesse amadurecido, sabe? Eu era uma adolescentezinha e agora sim... A gente vê o diferente, né? Porque a gente vê exemplos de mulheres... Quantas meninas desabafaram com a gente, assim. Sim. E que a gente nunca pensou... Que a gente se colocando no lugar, a gente poderia até julgando, né? Julgar muitas vezes, assim. Eu digo, gente, acho que a gente aprendeu a ter mais empatia. Sim. Né? Mais paciência com algumas situações que no cotidiano a gente talvez não teria. E eu acho que o aprendizado dessa discussão e desse encontro com as meninas... Eu acho que é muito enriquecedor. Eu acho que todo mundo mudou. Eu acho que no dia da reunião... Eu acho que todo mundo mudou a palavra julgar, ela é momentaneamente apagada do dicionário. Sim. Pois é. Mas isso faz parte do processo, porque não né? existe julgamento. E essa coisa do respeito, né? Porque assim, não sai de lá. O que é falado lá, a gente conversa e tal. E não sai de lá, porque realmente não dá pra... Uma cumplicidade feminina, não dá pra você comentar sobre aquilo fora daquele ambiente. Aquele espaço é um espaço... E não é um espaço... Não é aquela... A gente não faz uma terapia de grupo, né? Não é... essa palavra do tipo, estamos aqui na terapia, não. É isso. Não. É bom deixar isso claro, sabe? Não é uma coisa assim, não é. É um momento em que mulheres se escutam e se acolhem. Então, assim, não tem nada de terapia. Tem de acolhimento, de amizade, né? De respeito. Aceitação. Isso. Quem vocês acham que não teria condições de uma pessoa assim, essa daqui, essa mulher dessa maneira, claro, sem julgamento, mas falando perfil, comportamento, tipo, não tem condições de participar de um grupo do livro? Eu acho uma pessoa muito fechada para conceitos, para preconceitos. Eu acho que ela teria que se abrir mais, tendo essa possibilidade, né, de se abrir, ela conseguiria, mas talvez fosse uma coisa mais difícil. Porque, como a gente falou, a leitura, os livros são muito diferentes, trazem vários tipos de abordagens. Então, uma pessoa que tem conceitos muito fechadinhos, definidos e não quer mudar, talvez ela não consiga se adaptar. Mas assim, eu já penso assim, partindo do pressuposto que ela já fez um movimento de entrar... De querer fazer então parte. Eu acho que ela já tá se abrindo para isso. Então eu acho que essa pessoa, que dá para se abrir, qualquer pessoa que queira, se ela tem pode. Interesse de participar, para mim eu acho que ela... É porque eu acho que tem muita... Que isso que a gente causa no nosso círculo, né? As pessoas vendo a gente participando, né? Recentemente saiu coisa... Né, na imprensa, jornal, rede social, etc., pode criar uma falsa ideia de que a gente está ali só pela diversão.
né? Claro que a diversão ela é fundamental, né? Inclusive tá faltando gente cerveja tá no meu também- copo. Meu também. Né? A diversão é Problema fundamental. de quem não está bebendo. Mas, assim, eu fico sempre com medo dessa ideia que muitas vezes as pessoas podem ter de que ali é só isso. Isso talvez seja o mais importante. Olha esse Ó, somzinho, ó o barulhinho. Que isso talvez seja o mais Bota pra importante. Deixa eu pegar aqui. Seja mais importante Quero do que sim. as discussões. Assim, e eu acho que talvez isso tenha sido o maior medo, talvez, seu, Renata, no começo, de não abrir pra muita gente, né? Então eu fico Eu pensando, tinha será? receio de Porque a gente que... aceita até gente que não bebe, que é um É problema. um problema isso, cara. Quem botou essa regra? Porque a regra que a gente era pra assinar, inclusive a gente era pra ter um contrato. Acho Tem também. que beber, mas ok, a gente conseguiu gente maravilhosa Teve que não isso bebe. No início só podia, quem podia beber. Aí a Alice, foi a Alice gente, que eu chegou. não bebo. Gente, eu não bebo, eu faço yoga, eu não bebo, não Tá, dá. tá Aí, bom, a não, a gente gente deixa. E ela queria tanto, né? Ela tava Aí eu querendo. tive que abrir a minha mente pra dizer assim, as pessoas que não bebem também são más. Porque isso eu Te tinha amo, na minha Alice. mente. Eu não confiava, não confiava. Como é que vai discutir comigo uma coisa do livro sem tomar uma? Mas a Alice, ai meu Deus. A Alice é uma fofa. E ela não precisa beber mesmo. Uma vez que ela queria beber, né? Ela bebe de vez Mas em enfim, quando. respondam a questão. Peraí, Acham que, mudando a menina. acham que é possível ter gente que não, Não, vai se identificar Eu com acho aquilo que ali? não. Se ela quiser, é só se a gente obrigar ela. Não, você quer fazer parte agora. Agora, se partir dela, essa iniciativa é dela, eu acho que é possível ela participar. Seja qual for o nicho, Isso. ou qualquer coisa que ela, ou a inflexibilidade que ela tenha, a partir do momento que eu acho que ela se candidata, então eu tô com interesse, eu acho que ela está aberta a conseguir, né, conciliar aquilo ali, as mudanças, as diferenças, ouvir outras opiniões, porque é difícil a gente mudar a nossa opinião. Sim, muito. Muito. E ali, esse contexto dessa discussão que a gente dá, gente, tem coisas que a gente já vem assim, ó, com nossa cabecinha assim, que eu paro, que eu digo, gente, como é que pode? Como é que eu pensei tantos anos assim e não enxerguei esse modo? Isso é enriquecedor demais. Eu acho assim que não é bem. Tipo assim, a pessoa não precisa necessariamente mudar a opinião. Não. O que eu acho interessante é a pessoa se propor a ter outros pontos de vista, né? Ouvir. Sobre outras Ouvir, pontos de respeitar. vista. E respeitar. É. Porque o objetivo ali não é consenso. O Não, objetivo não é ali não mudar, é. não é. Tayane não tá ali fazendo a mediação no sentido de trazer não. Então, no final, a gente tem isso, isso e isso. Não. A gente traz os pontos de vista Exato. e é interessante. Então, se a pessoa se propuser a minimamente escutar outros pontos de vista, eu acho que ela já foi, entendeu? E já vai ser Existem pessoas que enriquecedor pra são ela. muito intransigentes, né? Então, talvez esse tipo de pessoa talvez não consiga seguir, né, pela questão da intransigência, porque no grupo a gente procura ser o mais aberto possível, Ai, não né? se cria. Mais aberto possível. Não se cria. Isso, aí eu acho que a pessoa Era não esse meu consegue. era, eu tinha um receio enorme de estar. Gente, eu acho uma coisa incrível a gente ter um grupo com 23 mulheres e não ter um conflito. Gente, eu não vou ser 23 mulheres num grupo, no fora grupo, os outros. no né? grupo presencial. Hoje já esse somos quase primeiro. 40. Não, esse primeiro, o inicial, né? E não tem um conflito, cara. Porque nós somos cabecinhas mulheres, a gente pode dar um conflito. Você vê um ambiente de trabalho só com mulheres, sempre tem O nosso é incrível, gente. Mas nós somos civilizadas. Nós somos elitizadas. Não é civilizadas, foram educadas pela leitura. né? Tem as vantagens. As Tá vantagens. vendo? Tá vendo? Educados pela leitura. Tem uma questão que é interessante, que é a expectativa que se cria a cada encontro. Existe isso? Existe. Existe porque eu quero encontrar com vocês. Aí eu tinha várias. O meu tá marcado na minha agenda, fato. Eu desmarco qualquer coisa pra estar no B-Book. E a expectativa da discussão, por exemplo. Mas aí eu queria voltar para a discussão do online, porque eu convidei a Vívia. Sim. A Vívia, ela acabou de chegar no nosso grupo do BIA. Foi o primeiro encontro dela com a gente agora no mês de agosto. Né? Primeiro o livro que ela leu, o primeiro encontro que ela foi.
E eu convidei ela para a gente conversar um Massa. pouco e falar um pouquinho sobre a expectativa dela com o livro. Oi, Vivian! Oi, gente! Boa Você tá tarde, meu escutando a povo. gente? Eu tô ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Super bem! Deixar soltar. Ah, maravilha, então. Vivian, obrigada por ter aceitado esse convite nosso, de você vir conversar com a gente no nosso podcast sobre o BIE. E a gente começou aqui há pouco a falar sobre a experiência do grupo online. E a gente queria Sim, saber eu que de agradeço você, o convite. obviamente, né? Como é que você chegou no BIE Book e como é que tá sendo a sua experiência, né? Primeiro encontro que você fez agora com a gente em agosto, como é que tem Sim. sido isso? Fale um pouquinho pra gente. Bom, antes de mais nada, gratidão, né, pelo convite. Que honra, que maravilha. Olha só, mulheres maravilhosas, potentes. Bom, como que eu soube do Clube do Livro? Eu recebi o link de uma irmã, né, que viu, eu não conhecia a proposta de vocês, não conhecia o Instagram de vocês. E aí a Islan, que é minha irmã de alma, mandou o link. Olha, Vivian, quando eu vi, lembrei de você. Aí eu fui lá, né? Deixa eu ver o que é isso aqui, conhecer essa proposta e tal. E eu me apaixonei. Eu já venho de alguns outros clubes do livro, porque na pandemia também foi aquele boom, né? Principalmente no online. Aí eu amo essa experiência, principalmente quando é um grupo constituído por mulheres, porque a troca é muito potente. E eu entendo que a gente precisa se irmanar, sabe? Para tentar e sobreviver a esse caos que é a contemporaneidade. E aí eu mandei mensagem no direct, eu quero participar, como que eu faço para me inscrever, que eu quero participar. E aí me responderam, fiz minha inscrição e dia 29 não foi, Thay? O último encontro do clube e o primeiro para mim. Nossa, foi incrível, eu me senti tão acolhida, foi maravilhoso. Fiquei muito feliz pelo fato de não conhecer ninguém pessoalmente, sabe? E de me sentir abraçada. Aquele abraço grandão, assim, sabe? Que ele põe no colo. Foi assim que eu me senti. Foi incrível, foi maravilhoso. E me conte, você que tinha criado alguma expectativa prévia antes, assim, desse encontro, né? Especialmente porque você já veio de uma experiência de outros clubes, assim, alguma coisa você esperava encontrar e você não encontrou, e o contrário também, eu não esperava isso e encontrei isso. Tá, eu venho de uma história de vida que eu não crio mais expectativa para nada neste mundo. Sério, de verdade, não crio mais expectativa para não criar também situações desagradáveis, né? Então eu só me deixo ir. Quero viver a experiência, vou e faço. Mas assim, eu a princípio imaginei que pelo fato de ser o primeiro encontro, de não conhecer ninguém, eu pensei que eu ficaria mais ali na escuta, que as pessoas, pelo fato de já terem uma história, já terem um percurso, eu vou chegar, né, igual um sapatinho ali quietinha, mas assim, eu não consigo parar de falar, né? Eu falo pelos cotovelos, e aí eu me senti muito à vontade. Eu digo, então, vou começar a falar. E eu fico só observando, eu sou virginiana, né? Então, eu sou muito observadora. Fico observo as conversas no grupo. Digo, a pessoa é muito sucinta, eu tenho que controlar mais a minha língua. Tenho que escutar mais e deixar o povo falar. Mas eu me senti muito acolhida. Foi muito. Então, nesse sentido, eu não criei expectativa, mas, assim, realmente foi muito além do que eu conseguiria imaginar. Foi muito bom mesmo. O que você destacaria, assim, para você, da sua experiência anterior e do Beer? O que é que você traz, assim, que para você destacou em termos de, pô, isso aqui eu não tinha visto em outros locais? A princípio, assim, a grosso modo, porque foi o primeiro contato, né, a primeira roda de leitura que eu participei. Então, é esse sentimento de acolhida, de irmandade, sabe? Quando uma das meninas, eu dizendo, eu quero levar o livro para a minha escola, e uma das meninas disse assim, calma lá, primeiro pega o projeto pedagógico, leva o livro, sabe? Então, digo, poxa, ela está preocupada comigo, a menina que nem me conhece, né? Então, isso para mim é fantástico, né? Então, isso é o sentimento de irmandade mesmo, sabe? De se preocupar com. Isso é incrível.
E a gente não encontra isso, não, assim, em cada esquina, não, né? As pessoas estão, Não mesmo. pelo fato, né, o cotidiano nos embrutece. A gente está sendo engolida pelo cotidiano, muito caótico, está muito cruel. Então, as pessoas estão, talvez até pelo fato de, talvez não seja uma autodefesa, então as pessoas não se preocupam tanto com o outro, né? Preocupam-se consigo. E quando você escuta de alguém que nunca te viu, pera lá, cuidado, faz desse jeito, porque assim você pode se prejudicar. Então, isso para mim chega como uma espécie de cuidado. Então, isso é Perfeito, incrível Com mesmo. certeza. E aí, de leva, você ainda levou uma prima, né? Conte aí, como é que foi isso? Não é mulher, porque assim, repare. Baiana é um bicho de outro mundo, né? A gente não existe. Então, o negócio é impressionante. Tudo que eu acho interessante, eu vou compartilhando, vou socializando, né? Tu pensa que eu mandei para pouca gente o link desse grupo? Não mandei para pouca gente, não. Mandei para um monte de gente. Mandei para... Assim, porque, na verdade, eu, como feminista que sou, então eu espalho notícia boa para a mulherada. Eu gosto de compartilhar histórias com coisas boas, interessantes, que nos agrega para a mulherada. Aí fui espalhando. Aí a Alessandra, que é minha prima, gostou da proposta. Aí eu vou me inscrever também. E aí a gente vai seguindo o caminho. E vai Beleza. espalhando a notícia. Porque poucas pessoas conhecem aqui no interior. Né? Então, o que chega para a gente, o que os filtros dessas redes sociais trazem para a gente, nem sempre são coisas interessantes, né? O que é bom, de fato, e de direito, não circula tanto como deveria circular. E aí a gente tem que espalhar mesmo. O que é coisa boa, a gente tem que semear, né? Tem que espalhar. Perfeito. Faz um convite, então, para quem não conhece o Bia aí, para se juntar pra gente. Diz aí, faz seu mexão. Não, precisa, né? É utilidade pública, precisa. Eu costumo dizer assim com as minhas amigas, a gente tem um grupo de mulheres que se irmanou para se proteger de várias situações e para se manter vivas emocionalmente também, né? E assim, na verdade, quando a gente se irmana, a gente se protege, se acolhe, a gente precisa fortalecer o movimento. Então, o clube do livro... Ai, tem uma gata aqui só, querendo entrar também. O clube do livro, com essas leituras que foram escolhidas a dedo, eu estava olhando os livros que vocês leram anteriormente, alguns eu conheço, outros não, são livros que trazem essa potência, que trazem esse sentimento, que trazem essas reflexões, sabe? De pensar sobre si, de pensar no outro, de pensar o meu lugar na sociedade, de pensar sobre as minhas dores, enfim, então é muito importante. A literatura nos possibilita isso, né? A literatura também abre portas. Então, daí a importância de ler. E nada melhor do que ler acompanhada. Já pensou? E tomando uma cervejinha, né? E tomando a cervejinha para quem deve. Eu, particularmente, não tomo bebida alcoólica, mas a gente brinda muito. Pois reenvia esse link para sua galera aí. Reenvia esse link para sua galera. Já conta a tua experiência que teve da primeira vez do BeamBook. E chama de novo essas mulheres aí. Vou fazer isso. Tem muita gente boa precisando se encontrar, né, gente? Com certeza. É claro. A gente espera agora aqui você presencial para nos dar um abraço e nos brindar com sua alegria, com sua energia, porque a gente já... Melhores amigas, a gente já sabe. A gente ficou muito com você. Sua participação foi incrível no primeiro encontro. Obrigada, meninas. Obrigada. Amei vocês também. É recíproco. Mas eu vou a Salvador no final de semana, mas eu não sei se eu consigo visitar vocês. Porque eu já soube que você vai vindo comer água, já me contaram. Vai vir só no beer, né? Só vai vir no beer. Tá vendo aí? Obrigada, Vivi. Eu vou tomar um beijo, banho de mar, menina, para limpar umas coisas, mas assim que eu for com calma, Salvador, a gente encontra. Perfeito. Beijo, muito obrigada. Obrigada. Beijo, adoramos sua participação. Obrigada. Por nada, meninas. Um beijo. Maravilhoso. Foi muito boa a participação dela. Foi mesmo. Vamos retomar aqui. Bora. Via falou um negócio que eu achei interessante, que é sobre, né, essa coisa da irmandade, né, do acolhimento. E
algumas pessoas já me perguntaram, e até em entrevistas, por que um clube do livro só de mulheres? Aí eu vou devolver a pergunta pra vocês. Por que um clube do livro só de mulheres? Eu acho que é justamente por isso. A gente se sente muito mais à vontade de desabafar. Porque o meu sofrimento pode ser o seu e não vai ser julgado por homens. Eu não tô dizendo que os homens... Eu não quero ser mal interpretada. Mas é muito diferente você estar num ambiente só de mulheres, onde muitas questões aí envolvem alguns sentimentos masculinos ou violência, alguma coisa assim, e que muitas meninas ou já passaram, ou seja, qualquer outro tipo de violência, e que a gente não vai ficar confortável de falar com a presença de homens. E a gente vai muito mais se entender do que quando tem outras pessoas de outros gêneros aí na conversa. Eu acho que a gente fica muito mais à vontade. Da última vez que me perguntaram isso, eu disse assim, é porque eu não quero saber o que é que o homem pensa a respeito. O que pensam sobre? Mas A pessoa me menciona pra minha cara. gente, Eu não me entenda, é porque são assuntos muito ligados ao nosso universo, então é um momento de partilha, não sei o quê. Mas eu não quis ser rude. Já querer... sendo. E medo de ser julgada por eles. Querendo ou não, porque as nossas opiniões que a gente vai externar ali vão acabar sendo julgadas, entendeu? Em algum momento, em alguma discussão, e a gente se sente muito mais segura entre a gente ali. Naquele grupinho fechado que eu sempre quis, que a gente criou o nosso grupão. E eu acho que isso quebra aquela velha história que as mulheres não se entendem, as mulheres não competem, Exato. as mulheres... Então, assim, eu acho que é uma possibilidade que a gente tem de fortalecer isso, né? Existe uma propaganda falsa de que as mulheres não se acolhem, as mulheres não se ajudam, né? Elas competem entre si. Então, o Clube do Livro Só de Mulheres, ela quebra esse preconceito de que a gente não consegue fazer isso, né? Então, eu acho que essa possibilidade de ser só de mulheres, ela traz essa questão de que as mulheres, sim, elas se apoiam, sim, elas se unem, sim, elas sabem, elas conseguem interagir de forma positiva, né? E sempre foi assim. É porque existe uma falsa propaganda, né, que é colocada de que a gente briga, e não é verdade. Acho que é uma falsa propaganda, não. De fato, Não, acho que... a gente briga. Briga. Existe, assim, A gente existe briga, uma mas- competição. Não existe uma competição feminina que estruturalmente foi criada. A gente acabou, né, acho que repetindo, né, o que a gente já vem aí já há muitos anos, né, mas talvez o que tenha ajudado até a gente criar essa ideia de empatia mesmo entre a gente é justamente o desejo de que isso, né, não se perpetue. A gente não quer mais exatamente. isso, né? Eu falo isso porque eu já fui o tipo de mulher de dizer a frase que gostava mais de trabalhar com homens do que com mulher. Hoje em dia, eu falo, não, eu quero trabalhar com mulher. Não, pelo amor de Deus, eu quero trabalhar. Eu já né, escutei então- de um homem dizer que vocês se arrumam pra outras mulheres. Vocês não se arrumam pra um homem, vocês se Isso. arrumam pra outras mulheres. Isso já é um Pra ver clichê. quem fica mais arrumada, quem fica mais... Isso é já um clichê, uma frasezinha. Agora, eu acho que no grupo, por a gente, né, só ser mulheres e a gente ter essa possibilidade de poder dividir mais as coisas, se abrir mais, de ter mais profundidade nas discussões, eu acho que a gente sempre sai mais fortalecida. Isso. Né? Porque é uma escuta uníssona, né? De nós mesmos. Então, a gente sai muito mais forte. Meu filho até, no início, né, ele ficava dizendo, minha mãe, você volta tão diferente do encontro. Que legal, né? Ele dizia, você volta assim tão mais... Né? Eu falei, você volta muito mais leve. E André fala o quê? André fala o quê? André fala que acha um absurdo porque ele queria participar do bebê. Ele queria só mais Ele só queria... Ele não precisava nem ler, ele só precisava ouvir, beber. Mas ele sempre pega o pino no final, quando é na sua Quando casa. é lá em casa. Tem algum tema que vocês acham que não dá pra gente conversar no Clube do Livro? Alguma Não, coisa assim? Não. Porque eu fico muito receosa, às vezes, de pensar em livros, né? Nos livros, nas leituras, muito, né, nesse sentido, assim, de alguns temas eu falo, cara, eu não sei se esse tema seria interessante a gente discutir. Não tem Não, esse medo, eu acho também que não. Também acho que estamos não. querendo ser surpreendidas. Não. Não tem, não.
com o nível de maturidade desse grupo aqui. Também não. Porque tem gente que tem convicções, né? Acho que quando mexe em convicções, Mas mexe aí em é que crenças, né? E aí eu sempre fico com muito cuidado da leitura não ir para esse caminho, né? Onde as convicções... E aí eu tô falando de convicções religiosas, convicções políticas, né? Aí eu já acho que existe essa diferença. Ah! Por enquanto, eu acho que talvez esse grupo novo, de pessoas novas, aí talvez tenha essa dúvida, mas esse grupo da gente, que é o primeiro, né, desses Esse outros. primeiro. Mas eu acho que nem se sustenta no grupo uma pessoa que é Não muito tem. fechada. Nesse tem grupo como. não eu tenha acho. medo, é isso que eu tô dizendo. Não tenha medo. Não tem espaço pra isso. Não Eu dá. acho que dá pra trazer o que Qualquer for, coisa. legal, sabe? Mas você disse que não queria um assunto aí. Eu não queria, não. Qual assunto você não quer, Camila? Fecha. Offline. Ela vai pro Sem Pregas. Sem Pregas. Ela vai pro encontro dia 12 de setembro. Uma outra questão que também eu acho interessante é que a gente chegou a fazer uns testes no primeiro ano de alguns livros, até pra perceber que, cara, não dá. Por exemplo, livro de autoajuda. O livro de autoajuda não dá mesmo. É, mas esse não. aí não é nem tema. Não é, porque, gente, Não é nem livro. Não é livro. Como é que você vai discutir autoajuda? Não tem como você discutir autoajuda. Não. A gente só fez comer. Porque não é um grupo de terapia, E né, beber. gente? Não é um Não, grupo de tá ajudando. terapia. É um Não grupo não de deu certo, livro. não funcionou. É. Não funcionou, mas foi bom, porque a gente discutiu outras coisas. Fluiu, não o livro. Fluiu a conversa. A gente não dá viagem perdida no Bibook, nunca. E vocês sentem falta de uma diversidade em termos de mulher, de forma de pensar, forma de agir no grupo? Eu sinto falta ainda, depois eu falo, mas sente falta de ter... Poxa, falta uma mulher assim no grupo. Gente, falta um monte. Só das gincanas que tu mandou pra gente, tem tanta mulher que não faz parte do nosso grupo. A gincana A gincana cada vez é uma... Você quer alguém pra... Alguém, não sei o que, A gincana com a idade, não sei o que. A gincana do WhatsApp. Eu acho que falta muito. Depois que eu abri a minha mente, depois que você conseguiu abrir a minha mente, que eu poderia aceitar mais pessoas, que eu entendi que realmente é muito mais enriquecedor, eu acho que falta gente. Só não sei como é que a gente vai discutir. Né? Isso, porque aí vai virar um auditório, eu não sei como é que a gente vai chegar a discutir, porque até que ponto vai ser o tamanho do grupo? Isso é uma discussão isso é uma coisa que eu já pensei. Até que ponto nós vamos crescer presencialmente nesse primeiro grupo? Sim. Né? Vai ter um limite de quantidade de pessoas que a gente vai poder... Porque, beleza, nós somos 23, mas nem sempre todas podem ir em todo encontro. Então, até que ponto nós vamos aceitar o presencial para ficar uma discussão enriquecedora em cada encontro? Porque senão vai virar um bandão, né? Aquele negócio, um auditório que ninguém consegue falar e a gente consegue absorver muito pouco. Isso. E aí as discussões e até... Perde a qualidade, né? Perde a qualidade e a questão da pessoa... Daquele gatilho que desabafa, que tem as choronas maravilhosas do nosso grupo. Será que vão conseguir ter essa mesma... Com essa, entendeu? Com essa mesma... né? Segurança, né? De se abrir para... Então, isso é uma coisa, uma pergunta para curadora. Se existe, se você pensa em crescer mais, e se tem um limite já estabelecido, ou se você acha que... Qual é o ideal? Crescer, sim. Crescer Sim. é uma coisa que... E é isso, eu acho que a gente precisa de diversidade. Por exemplo, eu sinto muito falta de pessoas que são de outros tipos de vivências na relação, por exemplo, com orientação sexual. Sim. Esse livro que a gente está tendo agora esse mês, Sim. eu adoraria que no nosso grupo Também adoraria. tivesse uma mulher trans. verdade. Eu pensei né? nisso também. Pra falar, Como pra contar a as gente teve experiências. livros de homossexuais também, que eu queria tanto, a gente não tinha uma Exato. experiência ali no grupo que pudesse... Então, assim, essa é uma lógica que eu tenho muita vontade de quebrar, que a gente não se torne tão normativo, Sim. né, Verdade. enquanto mulheres, né? Porque embora sejamos mulheres muito diferentes, mas prevalece ali uma normatividade, né? Que eu tento quebrar nas leituras, né? Assim, as leituras, elas acabam trazendo um pouco essa quebra de normatividade pra gente olhar a perspectiva de como é a vida de uma mulher pobre, né? De uma mulher lésbica, de uma mulher trans, né? De pessoas que a gente não convive, né? mulher mais no nosso- madura. Sabe, uma mulher mais madura, mulheres mais velhas. Então, assim,
mais jovens, né? Você vê que no encontro passado levei minha enteada, levei a Helena, já foi lá, já deu o show dela, né? Então, assim, outra perspectiva, tem né? perspectivas que são interessantes da gente conhecer e que nos ajudam nesse crescimento. Então, assim, existe, sim, plano para crescer. A ideia que eu acho que, de fato, é que a gente crie uma melhor unidade nesse sentido. Por isso essa ideia de abrir o presencial também, né? Porque é uma porta que nos coloca em contato justamente com pessoas que talvez a gente nunca teria na vida, né? Assim, com certeza. Não teria oportunidade, por exemplo, quem conhecer Vívia, por exemplo, uma professora do interior do estado, né, que trabalha com educação, que se preocupa com a educação sexual das adolescentes, das alunas. Então, o Clube do Livro tem essa possibilidade, né, de você ampliar seu leque de convívio. É isso que eu fico pensando, porque eu acho que o online tem essas possibilidades. O presencial, eu concordo com Renata. Até que ponto a quantidade vai interferir na qualidade? A diversidade eu acho sempre importante. Sim, sempre. Eu acho que a gente sempre tem que, cada dia mais, a gente tem que ser diverso. A gente não tem que se fechar nesse mundo e achar que o mundo é desse jeito e que isso é dessa forma. Jamais. E a partir de agora, já foi esse tipo de pensamento. A única coisa que eu penso é assim, você trazer mais gente para um grupo presencial, até que ponto isso vai quebrar uma outra parte que é o que Renata trouxe, sim, sabe? a qualidade. O online não, o online eu acho que tem todas as possibilidades. Não, acho sabe? que o online também, eu não acho é que é a mesma mesma coisa. Eu acho que não muda. É a mesma coisa, sabe? Porque até na questão da participação, de você ser ouvida, de falar, imagine um grupo ali, ainda tá pequeno, tá recente, mas com 60, 70 pessoas querendo falar e seria não tem como. A gente conheceu Vivi agora e a gente já sabe um pouco da história dela, como sabe um pouco da história de cada um ali, porque somos poucas. Tem um limite também. Tem. Agora, aqui, qual é esse limite? É Exatamente. Isso que a curadora maravilhosa ali, que é com ela. Qual é o limite? Qual é o limite? Pegue a bomba. Desarme, pega a bomba e desarme. Fez doutorado, mestrado em Biobook para isso. É com ela. Não, isso é uma preocupação, isso é uma coisa... Eu converso muito com o Janu sobre isso, sobre essa questão mesmo de até onde a gente vai conseguir ir nesse sentido. Não só pela qualidade, mas também porque é centralizado na figura do curador, né? Eu sou uma só também, assim, eu não tenho como me repartir, né, para criar, ou seja, diversas possibilidades e janelas para criar 10 encontros no mês. Assim, se eu vivesse só disso, era bom, lindo, assim, alguém me patrocina para ficar dia só fazendo livro. Só lendo. E bebendo cerveja. Ave Maria, saúde maravilhosa. Mas eu acho que a gente vai chegar no momento que é um momento bem gostoso da gente ter essa variedade, assim, né? Somos 50, né? Vamos ter 2 encontros presenciais no ano, né? Quem puder ir vai um, vai no outro, né? E é sempre interessante isso, porque assim, a gente tem encontro, no último encontro, por exemplo, em junho, a gente era 8. Mas, gente, cadê as pessoas? Cadê as pessoas? As pessoas, assim, o encontro acontece, a discussão acontece, mas, por exemplo, no nosso último, a gente tinha, acho que faltaram 4 pessoas só, então, assim, tava quase todo mundo lá e tava cheio, né? E foi uma confusão. Confusão boa, assim, de todo mundo discutir e tal, muito mais pelo ambiente externo. Com a gente. Briguei, eu sou a professora que chama a atenção o tempo inteiro, porque o povo quer tirar foto no meio da discussão, não tem condição. Não, e tem crise de riso. Então, esse é um modelo, na verdade, que de fato precisa ser repensado. Entretanto, eu acho que isso, que é uma tecla que eu venho batendo já há bastante tempo, e que eu acho que a gente vai amadurecer juntos com isso, é que isso não vai quebrar essas pontes. Não. Eu acho que o clube crescendo, né, que é um medo de algumas pessoas natural, eu acho que ele não vai deixar de criar essa essência que é das relações que cada mulher tem com a outra, né, da forma como cada uma conhece a outra. Claro que fora dali, uma vai ser mais próxima de uma da outra, porque não dá pra gente
né, de fato criar vínculos mais íntimos com todo mundo. Eu mesmo tô ali, algumas pessoas eu tenho mais afinidade, outra não. Mas eu acho que a essência dele, ele vai continuar independente de quantas pessoas inicialmente tiver ali. Porque o que vai fazer com que isso seja alinhavado é o livro. Mas também, Thay, eu acho que eu acho que a grande chave aí desse grupo, eu acho, é o seguinte. A gente recebeu poucas pessoas que não foram indicadas. Sim. Então, acho que esse é o grande segredo nosso, assim. Eu trouxe pessoas que eu sabia que seriam excelentes para esse grupo. Camila trouxe as que sabia, você trouxe as que sabia. Então, assim, essa questão da indicação também, quantas vezes a gente conversou, rapaz, vai dar certo? Vai, porque essa eu tenho certeza que vai gostar. Tem pessoas que eu sei que não vão ter o perfil. Então, eu não chamei. Claro que agora a gente abriu inscrição e tudo, mas esse começo eu acho que foi fundamental porque foi por indicação, por isso que eu acho que deu tão certo. Pessoas que com o mesmo perfil, que eu digo não de pensamento, mas sabendo que pessoas abertas, mesmo pra discussão, objetivo, com o mesmo né? objetivo, com os mesmos interesses e tudo. Eu acho que o começo foi primordial que fosse assim. E aí as inscrições deram certo. Para algumas aí foi sensacional e tem dado, tomara que continue. Nos surpreendendo de forma positiva. Como o Vivi aí, foi incrível. E as outras das meninas todas do online, não teve ninguém, gente. O que eu penso em relação à questão do crescimento do grupo é assim, se a oportunidade não tivesse vindo para mim, por exemplo, se vocês não tivessem abertas, eu não teria tido a oportunidade de participar do grupo. Então, assim, termina que você pode ser que perca a chance de estar com pessoas que vão agregar demais. Não, mas essa chance não pode ser perdida mais então agora, é isso que né? eu tô falando. Então, Tem essa como. coisa de barrar muito, porque se crescer vai perder, Mas é isso. Né? Eu acho que limite. a questão da indicação é importante, né? Por você já vir com a pessoa com o perfil mais ou menos dentro do objetivo do grupo. Agora, parar o crescimento, eu acho que é... Não, Não tanto é que válido. tanto que não tá é parado válido. que já tem outro grupo aí rolando e eu acho que vai Eu tenho deslanchar. participado das reuniões online e eu vou dizer, 15 reuniões, viu? Muito legal. 15 incrível. reuniões. E eu agradeço, participo das viu? duas. Nossa, Incrível. tá com um grupo Quem Eu agradeço participa do muito. presencial e não Caramba. participa da reunião online tá perdendo em alta. Porque as discussões Gente, as São reuniões completamente online diferentes. são outras. maravilhosas. São a do maravilhosas. online agora foi totalmente diferente a do presencial, cara. E Sempre foi é, na verdade, né? Sempre é, mas foi enriquecedora demais. Então a pessoa perde. Quer dizer, eu queria estar em todos. Você pode estar em todos? Não sei como que a gente vai dar conta. Vou virar Não faz mais alcoólatra. nada na vida, né? Só porque o faz ler livro e... A gente lê C1 no meio, beleza. E esse Atualmente só faço ler livro. Eu não tô bebendo tanto, mas são outros Pelo livros. menos As reuniões online estão me Isso eu ia salvando. perguntar pra vocês sobre essa relação do online e presencial, né? A diferença entre ser positivo ou negativo. O online, ele quebra, não quebra? O que é que ganha, o que perde, né, com o online? Presencial é o afeto, né, velho? É o abraço, é o contato físico, é completamente diferente. Eu vou preferir sempre o presencial. Mas o online para as pessoas que estão distantes, como é que a gente ia ter É uma Camilinha? oportunidade, né? Camilinha, a gente tem a oportunidade, graças a Deus, de ver todo mês agora com as discussões e tudo, com as opiniões dela, que são enriquecedoras toda vez em cada encontro. E é enriquecedor, como teve essa oportunidade de receber convidados. Então, tudo tem vantagem e desvantagem. Eu acho que eu não abriria mão de nenhum. De nenhum. Aí cabe a cada um fazer a sua melhor escolha. Se é possível fazer o presencial, eu escolheria o presencial. É porque já me perguntaram, é a mesma coisa, o online e o presencial? Não, são coisas diferentes. Mas ambos têm excelente qualidade. E, inclusive, o online consegue manter o nível Total. tão alto quanto o presencial. Então, se for ficar, eu não vou entrar porque é online, esqueça. A discussão é maravilhosa, enriquecedora e grandiosa, igualmente como a presencial. A gente tem um outro encontro ainda de todo mundo, tem Mãe Catarina, com o terceiro grupo ainda. E o mais interessante, aí eu acho que eu vou testar nele agora, é perceber o quanto cada encontro ele vai ser completamente diferente do outro. Ainda que a gente fale do mesmo livro. Né? Vai ser... São pessoas diferentes, não tem como ser igual. Trazem abordagens, né, próprias da...
E é isso que eu falo, da diversidade, isso que é legal, porque aí você vê que você acha que já esgotou uma As temática, mas aí possibilidades. quando você vai pro outro, você fala, poxa, olha isso aqui Porque o ainda. gatilho que atinge um vai atingir essa e outro ponto agora. É. E essa questão que você traz, às vezes você consegue trazer os autores, gente, É muito legal conversar com o autor. é uma É muito loucura legal, aquilo. é. Os É pontos muito que ela legal. trouxe do livro, É surreal. É muito legal. incrível, incrível. E pro autor também, incrível, né? Imagine uma coisa que ele fez, botou no mundo, né? De repente, essa coisa que ele botou no mundo, tem várias pessoas lendo e várias pessoas se reunindo para falar da obra dele, do que ele tá trazendo ali. Assim, para ele também é extremamente enriquecedor em relação a participar desses encontros, né? Porque ele também aprende, ele também desenvolve de alguma maneira uma riqueza também no que as pessoas estão falando do livro dele, da obra dele, de algo que a princípio só estava na cabeça dele. Né? Eu fico imaginando o lugar do autor ali no nosso último encontro, a Carla, por exemplo. O lugar da Bem Carla ali. legal, ela ficou assim ouvindo e super, né? Eu lembro que ela falou é porque a gente não pode trazer as questões do livro, que eu acho que é legal as pessoas lerem, né? Mas teve um ponto de vista que Carol trouxe. Ela falou, gente, não tem nada a ver com o ponto de vista que eu pensei. Mas Que ela, isso... inclusive, fez uma relação ótima, um chá de revelação. Entendeu? Então, assim, são coisas interessantes, porque é isso que tá, né? O livro, ele te proporciona isso, né? Esses livros que tem um final meio assim, que se você não sabe se aconteceu, se não aconteceu. Como é o fim? Como é que termina? Então, assim, eu acho... E você conversar com o autor sobre isso é muito legal. Não, o bom é que ela falou, porque tem autor que não fala. Então você fica por você. Eu digo, gente, não. Escreva logo outro, que eu quero saber esse fim. Mas é massa. O que é que falta ler no Beer Book na visão de vocês? Eu tô sentindo um pouco a necessidade da gente fazer algumas discussões sobre essa coisa da ditadura da beleza. Verdade. Sabe, dos procedimentos, sabe, trazer livros que desconstruam um pouco isso ou traga uma outra visão, porque tá uma coisa muito agressiva, né? Então, assim, eu tenho me sentido bastante inquieta em relação a esse tema. Até pra gente sustentar os pontos de vista da gente, né? Que às vezes a gente é avesso, ou defende, ou acha legal, ou não tem coragem, sabe? Mas eu acho que seria legal a gente discutir, porque o grupo tem uma certa faixa etária também, né? Muito parecida. Que cabe, né? A gente já tá entrando nessa maturidade. Fala por você. A gente já tá nessa fase da maturidade, então eu sinto que, assim, em algum momento a gente poderia trazer alguma coisa desse universo, né? Você, Camila? Menina, eu tô aqui tentando pensar, porque eu tô achando tão legais os temas. Eu não... A gente tá mal É porque é muito assim, né? Pensar Não, mas é tá isso, é aqui, porque meu assim, Deus do vi uma céu. pergunta assim de vez, aí você tem que parar um tempo pra pensar. Eu achei interessante essa... E teve até um encontro extraoficial que a gente falou sobre isso, Foi. não foi? Falou sobre essa questão, da gente discutir esse tema. É isso, eu não consegui Eu acho que pensar. seria um excelente tema, que eu acho que a gente precisa discutir mesmo. A gente já discutiu muito questão racial. Muito não, porque é sempre bom discutir essas questões raciais, a coragem. Eu gosto muito de coisa sobre questões sociais, né? Eu gosto muito de temas violência social, alguma coisa assim desse tipo. Eu gosto muito de discutir esses assuntos. Você falou uma vez que gostou de Damas da Lua pela questão cultural, né? Sim, foi. Foi a primeira vez que a gente trouxe um livro... De cultura tão cultura, diferente, né? Tão diversa estrangeira, da essas nossa. coisas. É muito legal fazer coisas de outras culturas, porque você enriquece, né? Uhum. Você vai aprender realmente a cultura de outro país. Esse próximo de setembro, ele também traz uma outra cultura. Completamente. É isso, porque assim, você já tá trazendo as diversidades. Então eu não consegui aqui pensar, mas eu acho que... É porque o livro nunca traz uma abordagem só, né? Ele vai abranger muito. Você não foi pra reunião da Gorda, né? Que a gente discutiu muito sobre a ditadura da beleza. Né? A Gorda eu participei também. Que foi... Mexeu muita gente muito odiou comigo. o livro, Esse foi um que inclusive. mexeu comigo. Eu tava viajando. Esse eu gostei, foi um que mexeu muito comigo. Que inclusive a odiou. Gorda foi
Foi punk. Eu odiei a gorda, né? Você sabe. Renata foi uma. Teve algum livro que vocês odiaram e resolveram ler depois do encontro? Depois da discussão, voltaram pra ler? Eu pensei. Eu odiei mesmo e odiei. É, enterrei. quando eu não gostei. Enterrei não, tá lá, mas Não, volto, o meu não. foi a outra. A outra foi um livro Gente, Foi eu adorei. intragável. Ah, Intragável. Maria, pois eu adorei. Eu li Mas eu tudo, achei mas legal também. eu Adorei. não. Não foi o melhor livro que a gente leu. Não Mas foi. foi Vocês super sobreviveram. entretenimento, gente. Não. Mas é porque é verão, né? Eu não gosto. Era a em pegada geral. do verão, de Era trazer uma piscina. coisa leve, Era piscina, né? Leve a outra, né? Foi Um povo super mate leve. outro. Super leve, né? Nossa. Super leve. Eu não gosto muito daqueles que trazem muita coisa, muita tristeza, né? Que embora seja importante. Mas às vezes eu acho que a gente tá numa realidade já tão dura, e aí quando a gente vai lendo, aí vai. Ai meu Deus. Mas assim, é importante. Mas eu gosto quando chega na discussão. Pois É, mas faz entendeu? parte, é isso que... Então aí a discussão, ela me traz um fôlego, porque ela traz coisas, elementos interessantes. E eu concordo, eu gosto muito de livros com questões sociais. O que salvou Eu a acho outra pra mim foi a discussão. Que foi discussão, realmente. Foi mesmo. Não, foi discussão, que Agora na não verdade sei, foi... a gente briga. A gente não leu, Briga não sei se gostosa. vai fazer parte de alguma coisa, mas a gente não leu biografia. A gente leu biografia ainda. Não lemos biografia. Eu não sei se seria uma coisa interessante pegar um tema, não sei. Em um dos Coisas, botar das uma biografia. correntes de eu acho tema. eu adoro biografia. Eu amo também biografia. gosto. sou Mas eu não louca na sei biografia. como que você abrangeria um tema assim, entendeu? Eu acho Introduzir, né? biografia, Uma biografia. que levasse, que criasse, né, seu roteiro como você faz Sim, sempre. biografia é Pois é, maravilhoso. eu Eu adoro sou biografia. viciada. Se tiver biografia de qualquer pessoa, eu Adoro adoro a vida biografia. dos outros. Adoro ler sobre a vida dos outros. Cai na minha mão, já era. 2025. O que é que vocês esperam? Ganhar na Mega Sena, vou começar a jogar. Tô falando do Bi. Aí se você ganhar no Mega Sena do Bi, a gente vai fazer Vou o próximo comprar encontro. todos os A gente livros. vai fazer esse encontro numa lancha, Bi. no iate. Eu vejo mais podcasts. Gostou? Pegou o jeito, Eu né? acho que a gente vai deslanchar, menina. Eu acho que 2025 vai ser bom. Você viu? sabe que já tem. Tá tudo na minha cabeça 2025, né? Não, então fale. Não, lógico ela que não. Não tem nenhum livro do outro É. mês, Do mês. imagina 2025. Não, eu acho que já vai ter tem um crescimento. tema, já tem um monte de coisa na minha cabeça em 2025. Eu acho que eu só vejo crescimentos, coisas Também. positivas. Como isso aqui, tá? Quando a gente começou, a gente ainda brincou. Menina, daqui a pouco a gente tá fazendo um podcast ou coisa Não, assim. esse grupo de livro também me mudou muito. Eu jamais estaria nisso aqui. Até porque você foi sequestrada, você tá aqui sem nem saber. Gente, eu nunca Veio às participei. cegas. Eu sou muito tímida e eu não tô nem entendendo o que eu tô fazendo aqui, mas tudo bem. E Imagina assim, se tivesse, né? ela tinha me chamado online. Não eu já parou de eu tava falar aqui, um segundo. Você vê que a energia, o universo conspira, né? Então me trouxe. Eu tô em Salvador e participei presencial, porque tinha que estar, Deixa né? de ser você, amor. É verdade. Mas 2025, Muito conte. Eu espero as melhores coisas de 2025. Do Espero Bier. que do Bier, claro. Não, que As vai melhores, dar, mas assim, que se é que. Quer dizer, sempre pode melhorar, né? Vai. Como pode melhorar? Então, espero isso. acho que Tipo, vai ter uns Beer Book em cinco- São Paulo. Yes, com Vai ter certeza. que fazer franquia. O Beer Book em Ah! São Paulo vai ser massa. Com vocês lá vai ser muito bom. Deixe cor. E você, Carol? 2025. Eu quero que você apareça um monte na televisão. Ah, não, peraí mesmo. Eu quero também. Nacional e Já tá internacional. ficando, menino. O povo diz, era a Tayane que tá na televisão de Goiânia. Mas que não Nem esqueça era, da nem gente, era, você né? falou que era. Mas que não esqueça da gente, por favor. Quero tem que te como. convidem No caso, a gente pra pede você até ter um autógrafo programa na antes. televisão. Já pensou? Já pensou? Beer Book na TV? Falando de livros. Ah, gente, menos. Acho que 2025 não dá ainda não, mas daqui a 2028. Não, é 2025, vamos investir nas... Oprah Winfrey e Tayane. É. Amo o universo, joga aí no universo. Bom, eu espero 2025 realmente que a gente cresça enquanto grupo, mas de uma forma gostosa. Sim. Assim, eu não quero que a gente perca justamente essa essência, né? Onde a gente consegue saber o nome de todo mundo. Não precisa nem, né, o raio-x, né? Mas Sabe que a o nome gente do marido. mas que a gente consiga
se ajudar na leitura, eu acho que isso é o principal, assim, a gente não tá ali no dia a dia, a gente não tá ali no convívio, a gente não tá nos perrengues, mas que nos encontros a leitura, ela traga, na verdade, pra gente essa relação que muitas vezes fica perdida no dia a dia, né? Eu tenho lido muitas coisas sobre isso, quanto a nossa vida, ela tem sido tão atribulada que manter amigo tem sido um trabalho, né? Ou seja, quando a gente pensa de, ai meu Deus, tenho que sair, tenho que me arrumar, tenho que não sei o quê. Não só manter, fazer né? também. Não, fazer nem se fala, fazer é preguiça, é preguiça. Fazer né? dá mais trabalho do que manter, gente. Manter, então assim, cada coisinha da nossa vida virou um grande trabalho, né? Manter as relações de amizade também. E eu acho que o Bia, ele proporciona, o Bia proporciona isso, porque eu não via a Renata todo mês, por exemplo, não via a Bruna todo mês, não via amigas minhas que já eram amigas antes, não via todo mês, e era a nossa grande queixa, pô, a gente não se veja há um tempão. Então, por mais que a gente não tenha tempo de se encontrar, né, no dia a dia, a gente sabe que aquele dia, no mínimo, a gente vai se ver, vai se abraçar, vai se encontrar, vai conversar. Né? E dali vão surgindo outras coisas. Então eu espero que o Bia ele continue sendo esse lugar, né? Não só para mim, mas também para outras pessoas. Mas que também seja esse lugar de desconstrução, né? De desconstrução no sentido de se abrir, né? Estar aberto para leituras diferentes, para pessoas diferentes, para pensamentos diferentes, né? Estar aberto também para esse sentimento de convivência, de empatia, né, de entendimento, e compreenda que aquilo ali, apesar de um funcionamento, né, que tem gente por trás ali pensando em cada detalhe, que também dissemine essa ideia como uma ideia de um clube que é um negócio, mas é um negócio para todo mundo, né? Porque, assim, no final, assim, todo mundo ganha. Né? Ganha. Tayane tá fazendo a curadoria, porque para fazer a curadoria eu tenho que ler muito livro. Maravilhosa eu tenho que ler muitos livros para poder fazer a curadoria. Ganha quem tá ali também em todo encontro, encontrando gente diferente, lendo livros diferentes. Então, assim, tem que ser o ganha-ganha. Eu quero que o Beer Book ele seja esse lugar de ganha-ganha. Isso aí. Sabe? Para todo mundo. Tenha certeza disso que ele já é. Ele é, já. Agora eu quero convites. Convide pro Beer Book. Você. Quem está ouvindo Caroline Frederico agora? Por que ir pro Beer Book? Porque a gente lê e toma cerveja. E nós somos muita gente boa, gente. Renata Souza, por que ir pro Beer Book? Pra você ser contemplado todo mês. Camila Vulcão, por que ir pro Beer Book? É isso que eu falei, né? Que a gente é muita gente boa também, gente. A gente não só bebe, a gente é legal e a gente ainda aprende. Exatamente. Nós passa demais. Vocês já se deram conta de quantos livros vocês já leram desde o primeiro encontro Beer Book? Nossa, tem muitos mesmo. Não sei. Só Perdi as Recife, contas. né? 2 anos Perdi a as gente contas. já fez, né? Vamos ler o 30º? Ah, não sei fazer a conta. É Não 30º? sei. Também. Nós Começa, mas eu já perdi as contas, gente. Estamos chegando no 2 anos. 30 né, livros. Porque teve livro que a gente leu mais de um no mês. Foi. Então Estamos deve ser chegando por a 30 aí. livros. Que maravilha. Só do Bia, né? Porque Só do Bia. É. Você começou a ler mais quando você... Esse mês de agosto eu li 5 livros. Ah, não tem, gente. Não é referência, Conta, não. Fala satisfação. comigo. Opa, você leu mais? Li. Você leu mais, Camila? Eu li mais por causa das outras coisas, né? Mas Eu leu. tô tentando pegar os livros do clube pra ler, né? Pelo Não, menos então esses. vai Mas mais assim, tem meses que estão mais tranquilos, eu consigo ler uns 2 livros. Então, Mas aí eu tô começa- lendo muito mais. Porque assim, Aff, o Maria, meu. pronto. Não, o meu Eu li tempo. 5, agora eu vou ler 10. Não, o meu tempo de tela reduziu muito. Porque eu tenho dado mais prioridade aos livros. Então, eu Ótimo. tenho ficado pouquíssimo utilizando o celular. Tanto assim, até rede social mesmo. Eu Então, entro foi o muito e-book pouco, que foi dou aquela. maravilhoso pra Foi você porque pra tirar das telas. Isso. Incrível. Assim, apesar de que eu nunca fui muito das telas, mas assim, televisão, por exemplo, que eu gostava muito de assistir dia de domingo, que eu ficava, né, atualizando as séries e tal. Eu tenho lido mais do que assistido televisão. Perfeito.
Então, assim, muito talvez bom. seja esse o motivo de eu também ter aumentado a quantidade de livros que eu tenho lido Mas durante o foi o mês. Beer. Por Foi o conta Beer. disso. Isso, não, sem sombra de dúvidas. Beer! Sem sombra de dúvidas, foi o Beer quem Ou foi o ajudou. Book. Com certeza, com certeza. Então, maravilha. A gente tem que terminar, né? Ai, ah. Ah, Mas vão ter outros podcasts. gostou, hein, nega? Vamos ter muitos outros podcasts. O Pense Aí é o podcast enquanto a gente pensa aqui, você pensa aí. E obviamente que eu vou pedir biscoitos para todos vocês, porque a gente tem 2 perfis no Instagram para vocês não deixarem de seguir, que é o da Escola de Pensar, que realiza esse podcast, @Escola de Pensar. E claro, do Beer Book, que é o @beerbook.clube. Vai lá, olha nossas fotos, olha os livros que a gente lê. Eu tenho certeza que a isca vai valer a pena. Seja contemplada nesse consórcio. Isso aí. Segue a página. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. É um encontro extremamente feliz, não só pelo podcast em si, mas pela oportunidade que o Beer trouxe de todos vocês estarem aqui. E a gente tá junta todo mês também, se encontrando, se divertindo, né, e lendo, né, coisas que tem sido cada vez mais raro hoje. A gente conseguir reunir num clube leitura, diversão, empatia, amizade, socialização. Então, assim, é uma caixinha com um combo completo nessa vida contemporânea maluca de adulto que a gente vive, né? Com certeza. Então, obrigada por vocês A gente que Obrigada agradece. a gastarem você. o tempinho de vocês. Nosso pra conversar. primeiro A gente que podcast a agradece. gente nunca esquece. A gente que agradece toda a sua dedicação a esse clube aí, toda essa idealização. Sem você, esse clube não existiria. Então, o mérito aí é todo seu. Você está Com fazendo certeza. acontecer. Vamos lá. E a Bora. gente te ama muito!